Estamos frente a frente com Shuri. Ela diz ao nosso garoto que ele é uma boa pessoa, mas não dá mais para continuar saindo com um ninguém que não vai chegar a lugar algum. Ela já está numa idade em que precisa pensar em casamento. Quer colocar o útero para trabalhar. O coitado hesita, mas não consegue dizer uma palavra. Enquanto isso, ela continua acabando com ele, dizendo que todas as amigas estão se casando com caras conhecidos, que trabalham em empresas poderosas. E ele, bem, basta olhar uma vez para entender, né? Ele é o clássico beta. Ela se levanta. E agora eu estou impressionado. Como esse moleque conseguiu namorar alguém tão intensa assim? Estou começando a acreditar nele. Porque, se com esse corpo ele conseguiu uma dessas, então o garoto tem potencial. Só, não agora. Porque ela simplesmente se levantou, foi embora e deixou o cara completamente destruído. Eles estavam juntos havia 5 anos. E ele acabou de levar um fora brutal. E ele sabe muito bem disso. Foi aí que decidiu se trancar no quarto e virar um viciado em videogame. O jogo se chama Pangora e também ficou popular 5 anos atrás. Só que a dificuldade é tão absurda que ninguém jamais conseguiu zerar aquela coisa. Então o número de jogadores não parava de cair. Essa pilha amaldiçoada de pixels se alimenta da quantidade de vezes que você é traído, caçado e atacado por monstros absurdos. E o que deixava todo mundo ainda mais revoltado era que, quando você morria, perdia tudo. Aqui não existe save. É quase como na vida real. O nosso garoto tinha 8 dos 13 itens mais raros de todo o jogo, mas acabou morrendo e perdeu absolutamente tudo. Ainda assim, sempre que seu personagem morre, você recebe pontos de alma com base no que conquistou. E ele acabou de ganhar 1,6 milhão. O cara fica em choque. Pelo visto, aqueles itens únicos que carregava valiam uma fortuna. Normalmente, ele joga pelo seguro, gastando um pouco aqui e outro ali. Só que, depois de levar um fora da garota que quer colocar o útero para trabalhar, ele perde completamente a cabeça. Vai despejar os 1,6 milhão de uma vez no mesmo personagem. Bora lá. Luzes explodem por toda parte. Parabéns, você satisfez a singularidade. Você foi convidado para a Pangaia. E aí começa aquele clássico surto. O garoto está tremendo dos pés à cabeça. Uma voz diz que o mundo criado por ele será consumido pelas chamas do inferno. Pronto, agora ele está ferrado. O garoto não faz ideia de quem está falando e entra no modo Kirito total. A mensagem ainda diz para ele encontrar a felicidade em Pangaia. Só que, no instante seguinte, ele desperta levando chicotadas de Habib, que berra para o desgraçado se levantar ou vai acabar virando comida de um dragão de raio. O protagonista nem sequer sabe o que diabos é um dragão de raio. Quando olha para o lado, vê patas e uma multidão inteira de escravos também sendo açoitada. Ele não consegue entender em que tipo de situação foi parar. Um monte de monstros. Ele está acorrentado e leva outra chicotada. Anda logo, seu desgraçadinho. Estão dizendo que ele vai morrer. O garoto fica furioso. O sol está torrando tudo e ele nem tem um par de jordas nos pés. Enquanto observa a região, percebe que aquele monstro realmente parece ter saído de Pangaia. E aquele lugar também lhe parece familiar. Então ele manda o clássico janela de status e ela surge bem diante dos seus olhos. Todos os atributos dele estão em 12. Ele possui uma tonelada de talentos, além de vários talentos secretos ocultos. E ainda aparece algo sobre destruição em 6,1%. Se chegar a 10, ocorrerá a primeira fratura. Ele olha ao redor e percebe a quantidade absurda de escravos naquele lugar. A realidade finalmente bate. Ele realmente está em Pangaia. Mas, por que todos os atributos dele estão em 12? Normalmente, o limite vai de 1 a 10, e já é extremamente raro alguém possuir um atributo no nível 10. Só que todos os dele ultrapassam esse limite. Além disso, ele possui 13 atributos secretos: vazio, destreza, mestre de todas as armas, resistência demoníaca e várias outras coisas. Antes mesmo de conseguir sua primeira resposta, o chão começa a tremer e Habib encara o horizonte, suando frio. Bem lá ao longe, uma horda de criaturas está se aproximando, e só pela silhueta já dá para distinguir uma garota sentada em cima de uma delas. Será que alguma garota gótica está vindo caçá-lo? E o protagonista a reconhece na hora. É a Princesa Serpente. Uma missão principal surge imediatamente: sobreviver. As recompensas variam de acordo com o resultado. O Legolas deve estar do outro lado, porque uma chuva de flechas começa a cair em cima dos caras. Habib e sua turma estão sendo completamente dizimados, mas o protagonista simplesmente permanece parado, impassível. Traço secreto: coração de aço sangrento. Um atributo vinculado que só aparece quando todos os atributos físicos estão no máximo. Espera aí, o pessoal do Habib está atacando o próprio pessoal do Habib. Basicamente virou uma guerra no Oriente Médio, como se estivéssemos no Afeganistão. Nosso garoto não está nem um pouco a fim de morrer. Um deles tenta esfaqueá-lo pelas costas. Ele agarra o cara pelo punho da arma, gira, desfere um golpe num clarão e o corta. Primeira morte do servidor e primeiro farm de aura, com o talento mestre da espada sendo ativado. Os caras de calças largas avançam para cima dele. O protagonista olha de lado e olha só isso. Andrew Tate apareceu para jogar uma lança nele, mas o garoto corta a lâmina e o sujeito de uma vez só. Ele arranca a lança do ar e a crava no peito do cara, estilo Esparta. Nesse momento, percebe
percebe que consegue usar qualquer arma como se fosse um especialista. Outro sujeito parte direto para cima dele, mas ele se esquiva, acompanhando cada movimento da lâmina. Ele desliza a própria espada por baixo dela com controle perfeito e desvia o ataque. E então começa a enxergar linhas apontando diretamente para o peito do inimigo. Ele encaixa o golpe exatamente naquela trajetória e o atravessa. Depois toma o machado do cara que acabou de desarmar e também o parte ao meio. Essa é a fúria de um moleque que acabou de levar um fora. A turma do Habib fica em choque. Como diabos eles deveriam lidar com esse cara? Não tem como. Eles jamais vão alcançar o nível de raiva que ele está sentindo. Porque, se a mulher deles termina com eles, eles batem nela e pronto. O protagonista também possui mãos proficientes, uma habilidade que permite aprender a usar armas mais rápido que o normal. E ele já está no nível 6 tanto com a lança quanto com a espada, sendo que o máximo é 10. Ele já chegou aos 6. E isso está completamente quebrado. Mesmo assim, ele sabe que nenhum milagre vai mantê-lo vivo naquele lugar. Afinal, existem mais de 500 soldados ali. Como ele vai conseguir escapar disso? Mudança de cena. E agora parece que entramos direto em Game of Thrones. Pelo visto, para ser uma mulher poderosa nesse mundo, você precisa ser gostosa. Nada de mulher feia e magricela dando ordens por aqui. E ela está furiosa porque uma expedição ao mundo do Lorde Demônio fracassou. A princesa serpente pede desculpas e alerta que, se eles, a cidade do deserto, não participarem da expedição, os lícios do continente central vão dizer que a culpa foi deles. Como líder do deserto de Calma, ela precisa eliminar qualquer um que esteja atrasando as coisas e apagar todas as evidências de que essa pessoa sequer enviou tropas. Basicamente, ela quer eliminar qualquer possibilidade de serem associados ao fracasso da expedição. E, se fizer isso, uma determinada maldição será removida da princesa serpente. Ela claramente não fica feliz com a situação, mas diz que entendeu. Voltamos para a batalha. Ela pergunta a um homem ajoelhado se já terminaram tudo. Ele responde que ainda resta uma pessoa resistindo. Ela fica confusa. Como assim? Uma pessoa? De volta ao campo de batalha. Corpos espalhados por toda parte. E o protagonista continua de pé. Ele está completamente exausto e, finalmente, chegou ao nível 2. Meu Deus, subir de nível nesse jogo é brutal. Pelo menos sua mana e sua vida foram restauradas. E a fadiga desapareceu. Agora ele está ainda mais perigoso do que antes. Os caras de turbante estão tremendo. Até que a princesa manda todo mundo sair do caminho. O protagonista ergue os olhos e imediatamente reconhece Isabella von der Sien. Nível 8 e agindo como se fosse grande coisa? Ah, qual é? Por outro lado, como subir de nível é difícil. Ela deve ter matado muita gente. E, por causa de uma maldição lançada pela rainha do deserto, ela não consegue sair daquela região. Ele não consegue ver o status, os talentos nem as habilidades dela porque ainda sabe muito pouco a seu respeito. Mesmo sendo talentoso, ele entende que não tem como derrotar alguém de nível 8. Esse jogo é muito estranho. O nível máximo é 10. Então, nesse momento, é como se um cara de nível 20 estivesse enfrentando uma mulher de nível 80. Sacou? Essa é a sensação. E, a partir do nível 8, você já é considerado poderoso em qualquer lugar do mundo. Basicamente, é o nível dos chefes de organizações famosas. Então ter que enfrentar alguém assim logo no começo é um desastre. Mas o que realmente chama a atenção dele é o fato de ela carregar aquela maldição. Isabella desce e diz que o pequeno espetáculo dele foi interessante, mas que ele precisa morrer. Calma aí. Conversa com o cara. O protagonista fica paralisado, porque o motivo de ele jogar Pongaia, um jogo tão odiado por sua dificuldade, é bastante óbvio. Ele gostava do design das personagens. Basicamente, era um tarado. E bem quando ela avança lindamente para acabar com ele, desfere o golpe fatal. Ele simplesmente diz: você quer quebrar a maldição da rainha? Eu achei que ele fosse mandar alguma técnica estranha de coçar a axila ou algo assim. Até fiquei com medo. Graças a isso, Isabella hesita por um segundo e se aproxima, querendo saber quem ele é e como sabe daquilo. Do nada, o protagonista vira uma adolescente de 15 anos e diz que consegue ler as estrelas e interpretar seus sinais. Ele pode enxergar o futuro das pessoas no céu e também remover a maldição dela, permitindo que finalmente deixe o deserto. Quando percebe a surpresa no rosto dela e vê que ela hesitou por um instante, ele entende que o plano funcionou. A classe portador das estrelas é algo que apenas NPCs podem possuir e, para um jogador ter acesso a ela, é preciso estar no nível máximo. Além disso, a única forma de quebrar a maldição da rainha é concedendo uma bênção exclusiva dessa classe. O artista definitivamente puxou o resto da roupa dela para baixo de propósito só para deixar o quadro mais bonito. E ele sabe que, como ela quer desesperadamente escapar daquele lugar, obviamente não vai querer matá-lo. E o motivo de ela querer tanto fugir dali a ponto de protegê-lo é que Isabella é uma personagem criada por ele. Então todos os personagens do jogo foram criados por ele. Tomara que o moleque realmente tenha talento. Ele diz que ela acabou sendo uma personagem que deixou de lado porque escolheu a opção errada logo no começo. A maldição é algo que você pode escolher para farmar mais dentro de uma determinada região. Só que, em troca, fica preso nela. Mesmo assim, não faz sentido ele ter cometido esse erro, porque o objetivo
da personagem deveria ser zerar o jogo. Isabela pergunta o nome dele, e ele responde, Randolph. Que nome feio. Ela o encara intensamente, vira o corpo com aqueles quadris largos e diz que vai poupá-lo por enquanto. Mas, se ele estiver mentindo, ela vai rasgá-lo ao meio. Em seguida, ela ordena aos seus homens que levem o garoto e o tratem bem. Com isso, a primeira missão de sobrevivência é concluída. E ele ainda quebra um recorde. Foi tão perfeito que chega a parecer um milagre. Sorte de principiante. As constelações sorriram para você, e sua recompensa foi aprimorada. Ele recebe um fragmento quebrado do Castelo das Escamas, a alma de um dragão superior e a espada de Michaela. Ele está exausto e desaba. Espera aí, ele não acabou de subir de nível e recuperar toda a energia? Conversar com ela foi tão desgastante assim? Pontuação total, 220. A noite cai. Ele está dentro de uma banheira. O que é isso? Eles realmente estão cuidando bem dele. Vida fácil. Agora, graças à alma do dragão superior, ele consegue invocar um dragão de até nível 5 e controlá-lo. Ele sabe que esse item é famoso pela raridade e só apareceu pouquíssimas vezes durante todo o jogo. E, além disso, ele também conseguiu a espada de Michaela. A única coisa que ele não reconhece é aquele fragmento quebrado de escama. Então a porta se abre, e várias garotas entram carregando toalhas, perguntando se ele quer que elas lhe deem banho. Ele responde, só os pés, e talvez um pouquinho das panturrilhas também. Mas então começa a pensar que aquilo pode ser algum tipo de teste. Olha esses pés abrindo os dedos. São tão compridos que parecem mãos. Essas são as criadas particulares de Isabela, e todas são adultas. Se ele demonstrar qualquer reação, elas vão desconfiar. Desconfiar do quê? Ah, não. Só que a classe portador das estrelas não possui nenhum desejo carnal, digamos assim. Então ele precisa permanecer completamente calmo. Eu teria morrido ali mesmo. Para mim, teria acabado naquele instante. Ele continua em alerta e abre o sistema para esconder as mulheres. Então percebe que a primeira fratura de pangeginia já chegou a 7,66. Ao conferir o ranking da missão, vê que está em primeiro lugar com 220 pontos. Mas também aparece alguém chamado Grácia, com 95. Então esse cara não é nada fraco. Ele fica apreensivo enquanto a garota à sua frente o chama de portador das estrelas. Só que seus pensamentos estavam mais voltados para Grácia. E para Eu amo pessoas de chocolate com menta. Ele conhecia os dois. Achava que aqueles caras tinham parado de jogar porque simplesmente desapareceram. Mas, pelo visto, todo mundo foi enviado para dentro desse jogo. E ele percebe que, por estar classificado como sobrevivente, agora tem a opção de fazer logout. O problema é que, enquanto estiver desconectado, seu personagem continuará ali, meio exposto e sem proteção. Então ele perde a paciência. Vamos, saiam daqui, garotas peitudas. Preciso me comunicar com as estrelas. Tenho coisas para fazer. A garota não entende muito bem, mas concorda. A porta se fecha. Ele finalmente relaxa. Pelo menos aquela desculpa inútil serviu para alguma coisa. Desesperado para sair do jogo, ele aperta o botão de logout. Toda aquela coisa digital começa. Estamos de volta ao quarto dele. E então, meu Deus, ele está ferrado. A cidade inteira está em chamas. Nunca seria tão fácil assim. O coitado achou que voltaria para sua vida tranquila. Mas nada disso. Todo mundo está correndo pelas ruas. Os celulares não param de tocar com alertas de emergência. E ele vê uma criatura bem ali, na varanda do lado de fora da janela, berrando na direção dele. Imediatamente, ele começa a se perguntar por que os monstros de Pangania estão aparecendo no mundo real. E então, opa, outra pequena pedra dourada cai do bolso dele. Será que ele também vai virar um monstro no mundo real? Nada melhor do que humilhar aquela maldita garota do útero vazio. Ela ainda vai querer ter filhos com o nosso Chad, mas isso não vai acontecer. Ele se lembra de tudo o que aconteceu dentro do jogo e começa a pensar se talvez tenha simplesmente adormecido, sonhado com tudo aquilo e agora realmente voltou para a realidade. Então passa a mão pelo rosto e pensa, meu Deus, eu realmente enlouqueci, achando que fui parar dentro de uma web novel. Galera, não sei se vocês perceberam, mas tem um inseto gigante do lado de fora da casa dele. Então, sim, obviamente ainda tem alguma coisa muito errada acontecendo. É nesse momento que ele também percebe aquela pequena pedrinha dourada diante dele, junto com uma bolsa, e começa a se perguntar se alguma vez teve algo parecido na vida real. Ele simplesmente enfia aquilo no bolso e decide verificar o que está acontecendo com o jogo, que, infelizmente, não existe mais. O protagonista começa a ouvir pessoas falando sobre monstros. Temos um pequeno flashback agora, né? Ele está vendo todos aqueles monstros. Olha esses pobres policiais praticamente jogando nada contra a criatura enquanto um cara é devorado vivo. Finalmente, tudo começa a fazer sentido para ele. Alguma coisa está conectando Pangazian e Pongu. E então uma ideia surge na cabeça dele. Talvez os itens que possuía dentro do jogo também possam ser usados aqui. Sem perder tempo, ele tira a espada de Michaela e a alma do dragão superior. Ele não sabe exatamente como usar aquilo, mas o sistema simplesmente manda ativar e desativar. Restam 24 horas. Boa sorte. Um anjo aparece e o cronômetro do fragmento começa a fazer a contagem regressiva. Enquanto isso, nas ruas, as pessoas estão partindo para o cochilo eterno. Uma mãe aparece
aparece correndo e gritando: minha filha, socorro! A pobre garotinha está nos braços dela, perguntando: mãe, cadê o papai? E ela responde: ele está vindo, ele está vindo. Olha para cima. Por que você está indo direto para o inferno? Eu juro que falei isso achando que ela estava prestes a ser salva pelo protagonista, mas não, ela simplesmente acaba esmagada. Uma jovem de cabelo curto corre até lá e pergunta se ela está bem, até perceber que a mulher ficou presa e, mesmo assim, ainda consegue dizer alguma coisa. Por favor, eu estou bem. Leve minha filha com você. O simples fato de ela ainda conseguir falar já é um milagre. A garota pega a criança, mas, quando se vira, o monstro já está vindo para dar uma mordida gigantesca. Não tem como o protagonista não salvar as duas agora. E lá vem o nosso Chad, aparecendo no momento perfeito com um corte decisivo. Olha como ele fica estiloso simplesmente, atravessando tudo com a lâmina. Espera aí, ele está com a aparência do personagem dele dentro do jogo? A garota fica aliviada por ter sobrevivido e se pergunta quem é aquele cara. Mas ainda não acabou. Outra criatura aparece por trás, e a aura dele começa a aumentar. Na verdade, espera, o dragão dele simplesmente devorou aquela coisa e ficou parado ali como se não fosse nada. Esse cara está só ostentando o poder. É a fera de Michaela, e ele já subiu na cabeça dela e mandou a garota ficar exatamente onde está. Ela começa a achar que só pode estar sonhando. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. A garotinha escapa dos braços dela para olhar a mãe, esmagada no chão. Enquanto isso, a garota apenas observa o protagonista acabando com tudo pelo caminho. O clássico cenário. Monstros surgem na Coreia e por todo o mundo para destruir a civilização. Mas, junto com eles, alguns heróis também aparecem. O Troll arremessa a espada e manda todo mundo ficar tranquilo. Eles vão salvar todo mundo. É claro que, como sempre, nem todo herói é uma boa pessoa. Em algum lugar, um cara está largado na sala de estar, dizendo que eles são idiotas por desperdiçarem o fragmento da escama dourada. Porque agora está confirmado que, com o passar do tempo, os dois mundos vão acabar se fundindo e, na era do caos que está por vir, será cada um por si. Fragmentos significam poder, e todos estão competindo para descobrir quem vai se tornar o verdadeiro protagonista. Ele só quer saber quem é esse moleque insano, que conseguiu 220 pontos e assumiu o primeiro lugar do ranking. Ele se pergunta se poderia ser Phantom, um jogador secreto que ninguém conhecia e que vivia quebrando inúmeros recordes. Foi o primeiro a realizar uma expedição com NPCs, mesmo que ela tenha fracassado completamente. Aquele cara era, sem dúvida alguma, o número 1 de Pangagina, porque, mesmo que sua aparência e seus equipamentos sejam resetados, alguns atributos e talentos são transferidos para o próximo personagem. E ele sabe exatamente como aquele desgraçado conseguiu uma pontuação tão alta. Gastou 1,6 milhão de pontos e conseguiu 3 atributos completamente quebrados. De volta à banheira, o protagonista pensa que a situação agora está bem clara. Com o seu último personagem, que quase chegou ao fim do jogo e provocou a morte de incontáveis NPCs, além de uma série de traições, alguma coisa acabou mudando. Existe uma grande chance de outros jogadores como ele também estarem nesse mundo agora. Não me diga. O jogo tem um ranking. Não precisa ser exatamente o Sherlock Holmes para perceber isso. Foi mal. O que ele sabe com certeza é que Pangagina é um jogo brutal, onde todo mundo quer roubar os itens dos outros, e ele entende que inevitavelmente vai virar um alvo. E a parte realmente complicada é que agora precisa manter tudo seguro em dois mundos diferentes. Então só existe uma opção: ficar forte o mais rápido possível. Por isso, ele abre o portão. A garota serpente pergunta se ele já terminou sua conversinha com as estrelas. Ele responde que veio cumprir sua promessa, mas impõe uma condição. Ela entende e manda as machinhas saírem do quarto. Então ele diz a Isabela para levá-lo até o santuário. O pedido é tão sério que ela responde que ele só pode ter perdido a cabeça, mas ele sabe que é justamente ali que acontece a segunda missão para conseguir uma classe. Então ele mente, dizendo que existe uma estrela naquele lugar. Pelo visto, ele realmente entende de Pangagina. Está enganando todo mundo. Essa garota não perde tempo. No capítulo seguinte, ela atravessa uma sala coberta de sangue, cheia de abibs mortos. O protagonista fica chocado, porque ela levou apenas alguns minutos para eliminar todos os guardas. Algumas horas antes, quando ele pediu para ser levado ao santuário, ela disse que ele estava louco. Quando começou a falar sobre uma estrela, ela quis saber do que diabos ele estava falando, e, pelo visto, aquilo realmente existe. Ele explica que encontrou a quarta estrela por acaso enquanto evoluía seu último personagem. Ele é um dos poucos jogadores que conhece a localização exata e sabe como usar essa estrela para remover a maldição dela. Ela hesita, dizendo que ninguém conhece o santuário e que ele está mentindo, mas ele a interrompe e afirma que ela sabe, sim, onde fica e que consegue entrar lá. Ele a criou, então fica fácil. Espera, se ele criou ela, isso não faria dela meio que uma filha? Não vamos por esse caminho. Esquece. O que eu acabei de fazer? Estou apagando esse pensamento. Então agora ele está conversando com sua própria criação, que é uma mulher completamente independente dele, e dizendo que aquilo é um lugar sagrado, embora tenha uma atmosfera meio maligna. O sistema informa que ele entrou no santuário e que as recompensas serão concedidas de acordo com o quanto conseguir explorar. E, só que o nível dele não é compatível com essa
nessa área. Nível 8. Que nível você deveria ter para entrar aqui? Espera, não é nesse lugar que você consegue sua segunda classe? O que é isso? Você só pega a segunda classe no final do jogo? Ele está resistindo ao veneno graças ao talento resistência demoníaca gigante. E, caramba, ela parece gigantesca nesse quadro. Alguém precisa nerfar essa mulher. Ele sabe que a solução mais fácil seria mandar Isabela na frente e deixar que ela pegasse as recompensas. Mas isso não é o que importa agora. Porque ele veio até aqui para conseguir a classe do santuário e, pelo visto, a missão termina no instante em que ele a obtém. Certo, entendi. É um desafio. Quanto melhor for o desempenho dele, melhor será a classe recebida. E ele está mirando em uma específica. Isabela apenas observa. Ah, olha só. O artista de novo. Já entendi. Esse ângulo é a sua especialidade. Respeito pela criatividade. Ela se vira e diz que pegaram o caminho errado, mas o protagonista segura seu ombro. Aonde você pensa que vai? Ela explica que a ponte à frente é obviamente uma armadilha. A plataforma suspensa foi construída para impedir qualquer um de atravessar, porque quem tentar será derrubado. Mas ele simplesmente pergunta: o que? Está com medo? Não sabia que você era desse tipo. Irritada, ela cruza os braços e manda ele se lembrar de que ela é a princesa das serpentes. Ela não tem medo. Só que ele a interrompe e diz que, na verdade, ela está assustada. Ela tenta convencê-lo a desistir, porque o lugar provavelmente está cheio de armadilhas. Mas ele apenas responde: vamos, sobe nas minhas costas. Ela fica ainda mais irritada e diz que ele enlouqueceu. Mas ele a faz lembrar de uma coisa: assim que encontrarem todos os guardas de Habib mortos, vão mandar uma equipe de busca atrás dela. Então, em vez de perder tempo, eles precisam terminar isso rápido e sair dali. Ela fica envergonhada, mas se agarra a ele, dizendo que, se não fosse pela cãibra na perna, resolveria tudo sozinha. Enquanto isso, ele só pensa em satisfazer a própria curiosidade e descobrir tudo o que puder sobre o jogo. Ele manda ela se segurar firme e começa a correr. Só que, em vez de seguir pela direita, onde existem vários caminhos, ele continua reto, enquanto ela grita para ele não pular tarde demais. Obviamente, ele tem um plano. Ele ativa o traço secreto mutante, que permite enxergar todos os segredos ocultos que são invisíveis ao olho humano. Seu trapaceirinho, você está andando por escadas invisíveis? Isso aí é coisa de jogador quebrado. A garota fica tipo: que diabos é isso? Você está andando no ar. Ele manda ela relaxar, mas ela fica furiosa e pergunta por que ele está tão confiante. Então o autor começa a ficar estranho. Ela sente como se ele a tratasse como uma velha amiga que não vê há anos. Então ela pergunta: nós já nos encontramos antes? Ele responde que não. Os dois nunca estiveram no mesmo lugar. Ela fica confusa. O que isso deveria significar? Ele explica: digamos apenas que eu já vi você, mas você nunca me viu. A sala inteira se enche de luz. Na cena seguinte, eles aparecem em um campo aberto. Pura vibe de Sword Art Online. Eles atravessaram uma barreira de domínio, daquelas em que você só consegue enxergar o que existe do outro lado depois de passar por ela. Ele começa a se perguntar se está lembrando corretamente, quando um olho vermelho surge entre algumas pedras. Não, espera. As próprias pedras começam a se levantar. Elas possuem olhos vermelhos, um núcleo bem no centro do peito. Ele sabe que os guardiões regionais são golems, e pelo tamanho deles, devem ser pelo menos de categoria superior. Um único golpe seria suficiente para matá-lo. Então chegou a hora de colocar a garota para trabalhar. Ele manda: vai lá. Você não estava dizendo que sua perna estava ruim? Pelo visto, já melhorou. Antes mesmo que ele termine de falar, um golem já parte para cima com um soco. Pura energia de One Punch Man. Ela abre um sorrisinho insano, tipo Capitão Levi, levantando o braço para cortar tudo. Bom, não exatamente. Ela simplesmente ergue a espada gigantesca e despedaça tudo. Ela salta de pedra em pedra, eliminando os monstros de rocha, enquanto o protagonista fica parado, de braços cruzados, pensando que uma classe de assassino realmente é perfeita para esse tipo de situação. Ela desvia facilmente dos ataques amplos e lentos dos golems, enquanto sua lâmina continua atravessando cada um deles. Esse é o poder de um reino de pedra de nível 8. Ele conseguiu a classe criador de golems, e fica interessado, porque, pelo jeito como fala, parece que as mortes causadas por Isabela estão sendo contabilizadas como se fossem dele. Em Pangagina, os invocadores são uma classe poderosa, mas eu já sei que não existe a menor chance de ele escolher essa. No quadro seguinte, não é a classe que eu quero. Ele recusa. O que ele procura é algo completamente diferente, embora ainda não revele qual classe deseja. Só que então uma névoa roxa começa a se espalhar pelo chão. Agora, uma sombra gigantesca surge atrás dele. O antigo rei, senhor da montanha, enterrado. Como a estrela sem nome, demonstra seu ódio contra os invasores. O protagonista fica empolgado ao ver que aquele desgraçado finalmente apareceu. O deus superior responsável por proteger a estrela é conhecido como Drama. O que ele realmente queria encontrar era uma serpente gigantesca, e o nível recomendado para enfrentá-la é 10. Ele sente uma pressão esmagadora e se pergunta se é assim que se sente a presença de um deus. A garota paralisa e diz que ele só pode ter perdido a cabeça se realmente acha que ela consegue lidar com um guardião daqueles. O idiota responde que ele não. Morde, exatamente no momento em que a criatura quase arranca um pedaço
pedaço dela. A serpente gigantesca coloca a língua para fora, e ele fica confuso. Em teoria, aquela criatura deveria ser amigável, mas o chefe declara, desafiante do santuário, derrote-me e prove que é digno. Apavorada, ela diz que não veio até ali para matar ninguém. Então a serpente manda ela se lembrar de que acabou de matar os sentinelas. Então claramente já ultrapassou essa linha. A serpente golpeia novamente com a cauda, e ela sai correndo, gritando que não está ali por causa disso. Só veio porque aquele cara arrastou até lá. O protagonista fica perplexo. Da última vez que concluiu esse lugar, não precisou matar Drama. Tem alguma coisa errada com as lembranças dele. Ele explica que o Rei Drama é uma criatura gigantesca que adquire inteligência através da energia espiritual das estrelas. E ele havia concluído esse lugar quando ainda usava um personagem transcendental de 5 estrelas, nível 10. Quando chegou naquela época, Drama simplesmente o guiou obedientemente até as estrelas. Provavelmente porque ele já era qualificado. Então, basicamente, essa coisa ataca qualquer um que seja mais fraco do que ela. E agora, o que ele vai fazer? Porque a garota serpente está sendo atacada por todos os lados, e ela não consegue reagir direito porque o veneno do santuário está deixando seu corpo cada vez mais lento. Confiar nele e vir até aquele lugar foi um erro idiota. A criatura está prestes a acabar com ela usando um enorme golpe em arco, quando, de repente, ele manda o monstro parar. Ao chamá-lo de Drama, a criatura se vira e pergunta como o garoto conhece seu nome. Então o protagonista diz que seu mestre, Wilhelm, retornou. A serpente gigantesca se vira e pergunta se ele realmente é Wilhelm. Logo depois, começa a rir. Risada de cobra é horrível. Parece que ela vai deslocar a mandíbula e engolir você inteiro. E então diz que o idiota à sua frente nem sequer se preparou para receber as estrelas. Ele é mais fraco do que qualquer um de seus golems, e ainda assim, está afirmando ser o grande Wilhelm. A criatura manda o garoto entender que aquele nome pertence a um humano poderoso, um transcendente, alguém que realmente merecia ser seu mestre. Mas, como ele fracassou em uma expedição simples como essa, não merece coisa alguma, exceto, obviamente, descobrir como é a sensação da morte. Caramba, ele realmente falou demais. Só que então o protagonista manda Dramu honrar o contrato que os dois fizeram. O monstro para novamente. Todo mundo vem atacando essa fera sem parar, e agora ela pergunta como ele sequer sabe da existência do contrato. Ninguém deveria conhecer aquilo. O protagonista explica que, no chamado contrato estelar, você descobre o verdadeiro nome do Guardião da Montanha e se torna seu novo mestre. Depois disso, o Guardião da Montanha passa a obedecer ao mestre, e nenhuma informação sobre o contrato pode ser revelada a outras pessoas. Caso isso aconteça, quem quebrar o contrato será atingido pela maldição da morte. O protagonista diz que possui uma vantagem enorme por saber exatamente como o jogo funciona, mas, como agora está em um corpo diferente, a maldição não surte efeito sobre ele. O chefe manda ele falar logo de uma vez. Afinal, o que é essa criatura parada diante dele? E o protagonista responde, se quer saber quem eu sou, deixe as estrelas me guiarem, e eu vou provar. Dramu tem certeza de que ele está mentindo, porque a provação estelar não demonstra nenhuma misericórdia. No instante em que se aproximasse, seria queimado vivo por chamas puras. O protagonista, porém, diz que parece que Dramu está com medo de que a provação revele que ele realmente é seu verdadeiro mestre. O monstro ri, como se algum dia pudesse ser domado por alguém que morreria com uma única mordida. Mas tudo bem, ele vai deixar o garoto queimar nas chamas eternas. Basta segui-lo. Pouco tempo depois, Isabel pergunta-se, é ali que a estrela está escondida? O protagonista responde que sim, bem ali, no topo do altar. Há um crânio naquele lugar, e ela pergunta se aquele crânio é a estrela. O protagonista responde, este é o rosto de Leia. Quando a deusa gêmea de Pangania morreu, seu corpo foi dividido em 32 fragmentos e espalhado por todo o continente. Cada um desses fragmentos é chamado de estrela, e eles funcionam como catalisadores usados para criar poder transcendental nos jogadores. Com um enorme esqueleto em suas mãos e as chamas girando ao redor do protagonista, Isabel permanece do lado de fora e pergunta se ele tem certeza de que aquilo vai funcionar. Drama ri diz que já havia avisado. Só de se aproximar da estrela, ele foi devorado pelas chamas. É óbvio que foi rejeitado e agora está morto, mas o protagonista continua lá dentro, ali dentro, irritado, perguntando se aquele desgraçado realmente não confia nele. E a verdade é que estrela só rejeita um jogador em uma única situação. Se você usa um bug secreto que permite nem sequer encontrar Drama. Como ele não matou o Drama, mas passou pela provação de uma forma que a própria criatura aceitou, não deveria haver problema algum. A verdadeira questão é se ele vai conseguir a classe que realmente deseja, porque está escrito que, se você receber uma classe da estrela antes de possuir qualquer outra, poderá escolher. E o que ele está pedindo é o vazio. Ah, espera, o crânio está analisando todos os talentos dele. Mestre das mãos habilidosas, senhor das feras, mutante graça dourada. Como ele já havia enfrentado a destruição, receberia o brilho explosivo chamado Pequena Explosão de Pedra. A mana é convertida em energia estelar. Ele adquire as habilidades Perfurar as Estrelas e Bênção das Estrelas. Todos os atributos aumentam em 5, e ele ainda ganha mais atributos conforme aumenta a quantidade de estrelas que possui. Pelo visto, era exatamente isso que ele queria, porque conseguiu
conseguiu a classe Sucessor das Estrelas. Isabela fica ali, confusa. Espera, cadê o crânio? Ele desapareceu. Então ele pergunta o que ela pretende fazer da vida quando sua maldição for removida. Isabela responde que quer deixar o deserto e encontrar uma linhagem da família Durcium. Mas o garoto não vai simplesmente deixá-la ir embora. Ele diz que permitirá que ela saia do deserto sob uma condição. Ela terá que servi-lo durante 1 ano. Depois disso, ele garante que ela estará livre para procurar aquela linhagem. Isabela percebe imediatamente que voltou a ser escrava, exatamente como era sob o comando da rainha do deserto. Nada mudou. O protagonista coloca a mão sobre o ombro dela e diz: eu não sou a rainha. Eu não minto. Sendo que ele literalmente acabou de mentir. Disse que libertaria a garota, mas agora está impondo um contrato como condição para conceder essa liberdade. E ela responde com firmeza, dizendo que vai servi-lo. Ela chega até a se ajoelhar. Ele nem pediu tudo isso, só queria a ajuda dela durante 1 ano. Mesmo assim, ele agradece e diz que ela tomou uma boa decisão. Agora, Drama deveria se lembrar muito bem de que ele realmente é seu mestre. E a serpente gigantesca começa a suar quando percebe que aquele cara é mesmo o maldito Wilhelm. Então o protagonista ordena que ela baixe a cabeça. Pelo menos a segunda missão, conseguir uma classe, foi concluída com sucesso. A cena muda para a rainha do deserto, furiosa, exigindo saber como diabos deixaram Isabela escapar. Imediatamente, ela ordena aos Abibs que tragam os dois de volta agora mesmo. Céu azul, clima tranquilo, e alguém pergunta se Randolph realmente é Phantom. Um cara responde que, ignorando a missão principal, seria impossível conseguir uma pontuação daquelas, a menos que fosse aquele garoto. O jogador desaparecido há 5 anos finalmente apareceu, e isso vai causar um caos enorme. Não faço ideia de quem são os gêmeos, mas eles querem descobrir como entrar em contato com o garoto antes de todo mundo. A Egel diz que passou anos procurando por ele e nunca conseguiu encontrá-lo. O outro responde que talvez seja porque Phantom não estava no jogo de verdade. Agora que está, deve existir alguma maneira. Se ele acabou de entrar no jogo, provavelmente ainda está concluindo as primeiras missões, como a missão 2. Então essa é uma ótima oportunidade. A loira sugere usar algo chamado pesca. É um esquema em que você coloca à venda um item raro cujo verdadeiro valor poucos jogadores conhecem. Depois, prende um talismã gêmeo ao item e, quando alguém o compra, você localiza essa pessoa e a mata. Basicamente, é uma forma de caçar jogadores através das vendas. Os irmãos acham estranho imaginar que Phantom cairia em uma armadilha dessas, mas a loira começa a tremer e avisa que existe uma chance de ele cair. Ele é do tipo que gosta de correr riscos e toma decisões rapidamente. Quando enxergar um item interessante no leilão, vai acabar comprando. Vai pensar que nenhum desafio será difícil demais para ele. E é exatamente aí que eles vão tirar vantagem. Sequestrá-lo e levá-lo para a guilda. Então todo esse plano é só para fazê-lo entrar na guilda. Eles também querem o garoto. O jogador no topo do ranking deve estar furioso. O ranking do jogo é atualizado. E, na segunda missão, o protagonista consegue 230 pontos. Enquanto isso, alguém recebe uma notificação informando que perdeu o acesso ao leilão por causa dele. Droga, o moleque conseguiu 230 pontos. Que tipo de classe consegue farmar tudo isso? Agora não vou poder usar o truque do leilão por um tempo, mas tudo bem. Se eu continuar matando todos os outros jogadores, ninguém vai conseguir me alcançar. Esse é o rei do pecado. Enquanto isso, voltamos para o garoto e sua garota, os dois viajando montados na serpente gigante. A missão de exploração do santuário foi concluída, e ele recebeu um livro épico de teletransporte. Vitória enorme. O problema é que leva 30 segundos para ser conjurado e só pode ser usado uma vez por dia. Isabela está completamente confusa. Então o protagonista acumula experiência suficiente e sobe de nível. Considerando que o nível máximo atualmente é 10, ele já está no nível 3, quase na metade do jogo. E seus atributos estão altíssimos. 36 em tudo, mais 5 de bônus. Números de protagonista mesmo. Ele ainda acha que está evoluindo devagar. Segundo ele, quanto mais talentos você possui, mais experiência precisa acumular. Por outro lado, isso também fazendo dele um nível 3 muito mais poderoso do que o normal. Então está tudo certo, principalmente porque ele sabe de um item que receberá como recompensa da missão principal. Algo extremamente raro nesse nível. Um item chamado Manto das Sombras, capaz de deixá-lo invisível. Mas, bem nesse momento, a expressão de Drama muda. Ele sente os Abibs se aproximando e avisa ao protagonista que há invasores dentro do santuário. Isabela tem certeza de que é o esquadrão de perseguição enviado pela rainha. E agora? O que eles vão fazer? A própria rainha não deve ter vindo, mas com certeza enviou muita gente. Mesmo com o guardião da montanha, eles não conseguiriam enfrentar todo mundo. Sério? É incrível. Quando é inimigo, é impossível derrotar. Um deus, uma criatura imortal. Mas, no instante em que vira aliado, não consegue matar 5 Abibs. Só que o protagonista pergunta por que eles deveriam lutar. Isabela faz uma expressão de quem acabou de ter uma grande ideia. Os dois saem correndo e deixam a serpente gigante para cuidar de tudo. Enquanto escapam, só conseguem ouvir os Abibs gritando: que diabos é isso? Tem uma cobra! Socorro! O protagonista diz que não tem como o exército inteiro já ter chegado. Provavelmente é apenas a unidade avançada, formada pelos mais
mais rápidos. Então eles vão aproveitar essa oportunidade para fugir. Isabela acha errado abandonar a serpente, mas ele explica que a criatura está presa àquele lugar. De qualquer forma, ela não consegue sair do santuário. O que ele realmente precisa fazer é chegar ao portal na extremidade do deserto. A boa notícia é que, agora que removeu a maldição de Isabela, isso não será um problema. De repente, ele para aí. Diz, o problema é que o portal precisa de tempo para ser ativado. Isabela fica apreensiva. Quando conseguir atravessá-lo, ele acrescenta, sim, estaremos fora do deserto. O problema é que isso vai levar tempo. E ela pergunta quanto. Ele responde que precisam esperar até o meio-dia. E o pior é que estão bem no meio do deserto. Onde diabos eles deveriam se esconder? Atrás daquele pequeno pilar ali. Tudo o que podem fazer é torcer para que Drama consiga ganhar tempo suficiente. E, enquanto esperam, ele diz que vai tentar se comunicar com as estrelas. Mas, na verdade, é apenas uma desculpa. Ele fala isso porque precisa voltar ao mundo real e descobrir como estão as coisas por lá. Ele pergunta se pode confiar nela. Ela saca uma lâmina e responde, sim, você pode confiar em mim. Logout concluído com sucesso. Mas o jogo avisa que ele precisa tomar cuidado ao usar o mercado de leilões. Ele acorda na cama, ainda achando estranha essa sensação de trocar de corpo. Pega o celular e percebe que não há mais alertas sobre monstros ou desastres. Pangania e a realidade estão se fundindo aos poucos. O problema é que ainda existem muitas coisas que ele precisa descobrir. Novos monstros vão aparecer em breve. Mas, neste momento, a maior preocupação são os outros jogadores. Ele precisa voltar para cá regularmente para conseguir informações. Então recebe uma mensagem. Alguém pergunta como ele está e o chama de Yeon. Ele reconhece a pessoa como Kim So-yeon. Então existe outro vazio. E ele manda ela parar de incomodá-lo, porque já comprou comida e roupas. Qual é o problema dela? A situação fica meio confusa. Ela diz que ele flertou tanto com ela enquanto bancava o cara rico. Então cadê? Pelo visto, ele estava mentindo. Ele responde que vão conversar pessoalmente depois. Enquanto ela pergunta qual é o motivo, ele simplesmente diz que não tem nada para fazer. Ele precisa conversar com um amigo. Ele desliga, e ela fica furiosa. Na verdade, ela só tinha ligado para pedir presentes, achando que aquele cara era um perdedor. Mas, pelo menos, ele costumava me ouvir. Talvez eu devesse ter ficado com ele por mais algum tempo, mas tanto faz, ele não tem dinheiro mesmo. Então outra pessoa aparece, chamando por ela. É ele. Ela sorri e diz que achou que teria que esperar muito tempo. Ele pergunta por que ela o chamou com tanta urgência. Ela manda ele se sentar. Ela diz que talvez seja porque não se vêem há alguns dias, mas ele parece diferente. Está com o corpo mais definido. Só que ele responde, diga logo o que você quer. Eu vou embora. Ela estala a língua, irritada porque ele está agindo todo orgulhoso. Nada parecido com o jeito de antes. Então diz que algumas coisas nunca mudam. Ele realmente apareceu hoje assim que ela chamou. E isso era algo de que ela sempre gostou nele. Depois que terminaram, ela percebeu o quanto ele era bom. Pensou bastante, se arrependeu e agora quer saber se ele sentiu falta dela. Só que o protagonista nem está prestando atenção direito. Ele só fica encarando a placa dizendo que todo mundo precisa pedir pelo menos uma bebida. Está irritado porque ela o chamou até ali e nem comprou nada. Então ele se levanta e pergunta, já terminou de falar? Estou indo embora. Ela fica confusa e diz, espera, você não está me ouvindo? Eu disse que sinto sua falta. Por que a gente não volta? Mas ele responde, então, So-yeon, seu novo namorado sabe desse nosso encontrinho. Se você gosta de flertar com vários caras ao mesmo tempo, pelo menos deveria apagar suas fotos das redes sociais. Não faço ideia do que ele viu. Por que não mostraram para a gente? Mas ele vai embora enquanto ela implora para que espere. Tudo o que ele pensa é, se fosse o antigo eu, ficaria em choque e nem saberia o que dizer. Mas hoje estou calmo, firme e com a mente clara. Será que o crescimento de Randolph dentro do jogo está me afetando? Assim que coloca os pés para fora, ele percebe uma confusão. Um cara saca um estilete e ameaça um sujeito, dizendo que vai cortá-lo inteiro. Ele desfere o golpe na direção da cabeça de alguém, mandando o cara ir para o inferno. A pessoa fecha os olhos, então, o protagonista agarra o braço do agressor. Acontece que aquele cara estava batendo em uma garota jovem, espancando-a tanto que ela estava ficando careca. O protagonista manda o idiota parar. O sujeito ordena que ele o solte, mas basta um único aperto para o cara começar a tremer, dizendo que parece que seu pulso vai se partir ao meio. E o garoto percebe que nem sequer está usando 100% da própria força. Sinceramente, sente que, se apertasse de verdade, poderia matar aquele cara. Ele simplesmente joga o cara no chão como se fosse lixo. A jovem do escritório está ali, dizendo, nossa, obrigada por me ajudar. Eu nem sei como agradecer. Ele fica parado, perdido nos próprios pensamentos, enquanto ela tenta entender por que está sendo encarada daquele jeito. Então o protagonista percebe que é a mesma garota de antes, aquela que ele salvou da criança. Ela pergunta o que foi, e ele responde, nada, nada demais. Você só me fez lembrar de alguém que eu conhecia. Bem no meio dessa distração, o cara divorciado aparece e acerta as costas dele. Mas olha esse farm de aura. Ele nem se mexe. Aguenta o golpe como se não fosse absolutamente nada. Logo depois, joga o sujeito de cara no chão. E a jovem fica impressionada, porque todo mundo nessa história é maluco.
Ela pensa, uau, ele é tão forte. E agora o protagonista está se achando, tipo, eu sou uma fera, moleque. A polícia aparece e leva o marginal embora. Mas o marginal também precisa levar nosso garoto para a delegacia. Ele praticamente abriu a cabeça de um civil no asfalto. O que você acha que isso aqui é? Um videogame? E é exatamente isso que eles dizem. Foi violência excessiva. Caramba, o garoto está completamente fora de controle. E os policiais mandam, você vem com a gente. O policial encara ele como quem diz, e daí? Você vem. Até que a garota intervém, calma. Eu sou Kim Ana, entrevistadora e repórter. Em vez de importunar esse garoto inocente, vocês deveriam falar comigo, já que eu sou a vítima. A menos que queiram ver tudo isso sendo transmitido. Agora os policiais ficam tipo, melhor não ficar famoso hoje. E parece que algumas pessoas reconhecem Ana como a mulher que salvou a criança. Então ela está em alta, e praticamente todo mundo fica do lado dela. Então o cara chamado Joseph diz, tudo bem, esquece isso. Ana se vira para o garoto, agradece por tudo, e ele responde que está tudo certo. Mas então ela entrega seu cartão de visitas com o número dela, dizendo que vem acompanhando os heróis de outras dimensões. O protagonista pensa, certo, ela deve estar falando dos jogadores. O estranho é que ninguém menciona Pangania. Provavelmente, uma invasão interdimensional parece mais fácil de acreditar do que uma invasão vinda de um jogo. Mas, quando ela pede o cartão de visitas do garoto, a outra garota vem correndo e se agarra nele, perguntando, você está machucado? Ana pergunta, esse é seu namorado? Ele dá um tapa nela. Não. E ainda diz que também não tem nenhum cartão com seu número para entregar a Ana. Ela pede o número dele, e ele responde, tudo bem, mas me passa seu celular. Ana pede o número dele, e ele aceita, pedindo o telefone dela. Ace fica ali ouvindo tudo. Droga, ele está dando número para outra garota bem na minha frente. Ela começa a surtar. Ana reage, uau, seu nome é Yuminio? Que nome bonito. Um dia desses, a gente podia tomar um café, jantar juntos. E o garoto fica tipo, claro, não vou dizer não. Ace fica furiosa. Como ele tem coragem? Aquele maldito moleque não é ninguém. Ela está prestes a explodir dentro do ônibus. A jovem caminha pela cidade. O que é isso? Do nada, as coxas dela ficaram maiores. Alguém pergunta se a autoridade suprema Kim está tendo um bom fim de semana. Ela manda não chamá-la assim, porque seu nome é Kim Ana. A pessoa concorda, mas avisa que o diretor deixou uma missão para ela, entrevistar alguém chamado Gracia. Ela pergunta se esse é o cara que todos dizem ser o herói que salvou os americanos. Por que estão pedindo justamente para ela entrevistar alguém tão famoso? A pessoa diz que não faz ideia, mas, pelo visto, o próprio super-herói pediu por ela e quer que ela vá até a Coreia. Nada disso faz sentido. A cena muda para os Habibs, todos caídos no chão, beijando o asfalto, com aquelas boquinhas bonitinhas, completamente cansados e exaustos, mas ainda tentando proteger o garoto, cobertos de sangue vermelho. Eles dizem, princesa de sangue, a rainha só quer que você volte. Entregue logo esse escravo, minha garota, e vamos fingir que nada disso aconteceu. Mas ela diz que jamais acreditaria nisso, e eles avançam contra ela, dizendo que a garota amaldiçoada vai morrer. Essa história de fingir que nada aconteceu não durou nem um segundo. Só que, nesse exato momento, um enorme portal começa a espalhar luz por todos os lados, e o ponto de partida finalmente se abre. Justamente quando a garota está tremendo, com o bracinho sacudindo, o Chad aparece e diz, Isabela, você aguentou firme. Agora deixa o papai cuidar disso. Eu conversei com as estrelas e vou resolver tudo. O cabeça de bola de boliche lá atrás ordena que executem a traidora, mas o protagonista estende a mão e diz que agora chegou a vez dele cumprir a promessa que fez. No instante em que fecha a mão, ele usa a habilidade exclusiva Perfuração das Estrelas. Toda a energia é consumida, e o poder vai durar 41 segundos. Meu Deus, os caras do Habib, coitados, estão sendo completamente destruídos. Enquanto ele declara que chegou a hora da libertação, ela parece perceber que aquele realmente é o poder de um portador das estrelas. Então, do nada, ele diz, Isabela, se você não quiser vir com este Chad, eu não vou impedir. Tudo isso só para obrigar a garota a responder, não, eu vou com você. Ela até abre um pequeno sorriso e atravessa o portal. A maldição dela foi quebrada, e agora ele consegue se conectar a outros 12 lugares através do deserto. Então escolhe o continente central de Arcana. Bem-vindos à Cidade Dourada. Caramba, mais Habibs. Esse lugar está lotado de Habibs. Então é isso, estamos mesmo no Oriente Médio. É aqui que esse jogo se passa. Isabela fica impressionada e comenta como o lugar é extravagante. Ele responde, claro que é. Na Cidade do Ouro, tudo se resolve com ouro. Então a garota da Parmalat diz, perfeito, eu tenho 300 moedas. Ele olha e responde, ótimo, com isso, conseguimos pagar uma noite em um quarto. Ela fica confusa e diz que isso não faz sentido. No deserto, essa quantia daria para comprar uns 10 escravos. Ele explica que, naquela cidade, tudo funciona de maneira diferente. Um único pão custa 50 moedas de ouro. Isso não faz o menor sentido. Como o ouro pode valer menos que o trigo? O autor tentou ser esperto e acabou se enrolando, a menos que o chão desse lugar seja literalmente feito de pedra de ouro. Então o protagonista manda ela não se preocupar. Tem dinheiro por toda parte. Ela pergunta
pergunta do que diabos ele está falando. Estamos na cidade do tigre. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Como sempre, ela fica corada, meio confusa se esse realmente é o plano. Mas o Chad manda: relaxa, gata. Eu tenho sorte. Acontece que ele possui o traço bênção do ouro. E agora o garoto entrou em campo para jogar. Os dois seguem para o cassino Hudson. Mas o homem na entrada barra a passagem. Com licença, senhor. Quem não tiver pelo menos 10.000 para depositar não pode nem entrar aqui. Isabela imediatamente reage: então que diabos? Por que você não me avisou? Eu só tenho 100 moedas. Tomei banho e comprei roupas. Ela está toda no estilo Cleópatra. Enquanto isso, o cara da entrada diz: sem depósito. Então saia da fila e pare de atrapalhar este lugar. Mas o protagonista estende a mão e fala: dê uma olhada nisso. Deve ser mais do que suficiente. Lágrima da rainha das fadas, obtida na raid mortal. Pelo visto, o item realmente vale uma fortuna, porque o sujeito começa a tremer e os dois entram no cassino como verdadeiros VIPs. Isabelle pergunta o que ele entregou. Ele responde que foi o talismã da fada, uma das recompensas que conseguiram no santuário. Ela reage: você enlouqueceu? Vai gastar um item raro desses aqui. Ele manda ela relaxar. Eles só vão ficar com isso por um tempo, porque eu vou recuperar o item aqui mesmo, na Biblândia. A roleta começa a girar para no número 3, e o pessoal já começa a gritar: droga, aquele cara de novo. Ele ganhou 1.200 moedas. O garoto já está praticamente escondido atrás de muralhas de moedas, exatamente como se esperaria de alguém com a bênção do deus do ouro. Quando o assunto é ganhar dinheiro, não existe traço melhor em todo o jogo. A garota fica empolgada, dizendo que agora eles estão ricos. E ele responde: eu estou rico. Foi isso que você quis dizer. Ela já está pronta para sacar tudo quando um funcionário diz: senhor, pagaremos os ganhos de hoje, mas, a partir de agora, sua entrada está proibida na casa de apostas Hudson. Qualquer cliente que copia suas apostas acaba ganhando dinheiro demais, e isso está se tornando um problema enorme. Então, por favor, deixe o estabelecimento imediatamente. Agora ele está cercado. Isabela já quer começar uma briga, mas ele manda ela relaxar. Tudo bem, eu vou embora. Só que antes quero falar com o dono. Narigudo manda: quem você pensa que é? Saia daqui quieto. Mas o garoto responde: você não entendeu. Quem quer saber quem eu sou é o seu chefe. Então vá avisar que estou esperando. Aquele sujeito de bigode deve ser o chefe, e ele fica em choque enquanto observa tudo através de um cristal. Ele usa uma mão de observação de nível 81 e entra em pânico. Aquele item é extremamente raro, porque as fadas quase nunca deixam seu próprio reino. E este veio de uma rainha das fadas. Mesmo que ele mandasse uns 3 caras de nível 10 para tentar comprar algo assim, não seria possível. Ele não consegue acreditar que um item desses foi parar justamente em seu cassino. Então alguém aparece e diz: senhor Hudson. O que foi? Fale. O homem responde que o sujeito do talismã, aquele que está ganhando uma fortuna, quer encontrá-lo. Ele disse que o senhor provavelmente quer saber quem ele é. Hudson faz aquela expressão de quem entendeu tudo e responde: é verdade. Traga o garoto para tomar um chá comigo. Então o protagonista fica sentado ali, de pernas cruzadas, como se curtisse homens ou algo assim. Ele mantém aquela pose enquanto Hudson pensa que o sujeito que trouxe o item da fada nem sequer parece ser um bom lutador. Então Hudson pergunta: você disse ao meu pessoal que queria falar comigo. O que quis dizer com isso? O protagonista responde que é óbvio. Ele realmente precisa explicar algo assim? Até onde sabe, Hudson precisa daquele talismã que ele deixou como depósito. Hudson hesita e diz que, pelo visto, o garoto já sabe que ele coleciona talismãs raros. E sim, ele está certo. Hudson já pretendia tentar comprá-lo de qualquer maneira. Randolph responde que, se o preço for bom, não vai recusar. Hudson oferece 2 milhões em ouro, dizendo que está sendo generoso. A garota começa a tremer. Ela nunca sequer ouviu falar de números tão altos, mas o protagonista multiplica a oferta por 10, 20 milhões, ou nem precisa continuar a conversa. Hudson diz que ele perdeu a cabeça. 12 milhões em ouro já são suficientes para comprar uma mansão no centro de Arcana. Por mais raro que o talismã seja, ele só serve para reforjar armas. Então não vale tudo isso. Randolph responde: talvez não valha tanto para mim, mas eu sei que vale tudo isso para você. Hudson, porém, recusa, dizendo que aquilo é apenas um item de coleção e que não tem tanto dinheiro para jogar fora com ele. Só que o garoto conhece o segredo e diz: até onde eu sei, o item de categoria fada não é apenas um talismã para você. É justamente o que você precisa para entrar no conselho da cidade, porque o requisito mínimo é alcançar o nível 10. Só que, para chegar a esse nível, as pessoas precisam depender da própria força. E, como Hudson não pertence a uma classe de combate, essa é uma barreira impossível para ele. É por isso que ele precisa de um item capaz de remover o requisito mínimo de nível para equipar determinados equipamentos. E o item da fada faz exatamente isso. Com ele, Hudson pode usar equipamentos acima do próprio nível e compensar os atributos que lhe faltam. E assim finalmente será reconhecido pela família de sua noiva, Serengeti. O protagonista sabe de tudo. Serengeti é outra garota da Parmalat que dá para reconhecer de longe. E, pelo visto, ela comanda 500 cavaleiros brancos. Uma garota tão decente que sacrificou as 2 pernas para ajudar o
garoto a caçar o Rei Demônio. Quando o protagonista estava em Pandron, enxergava tudo aquilo apenas como um jogo. Ele não se importava, mas agora começa a perceber que talvez os NPCs daquele jogo sejam, na verdade, pessoas de outro mundo. E o que está acontecendo é que os mundos estão se conectando. Isso faz com que as últimas palavras de Serengeti voltem à sua mente. Ela pediu que ele entregasse um talismã a uma determinada pessoa. A missão dizia que essa pessoa carregava uma foto do marido dela, Hudson. Na época, ele ficou confuso. Até onde sabia, ela nem sequer tinha marido. Que tipo de absurdo era aquele? Só que agora o protagonista finalmente liga os pontos. Serengeti não tinha marido na história original. A única maneira de ela ter mudado como NPC seria se outro jogador tivesse se encontrado com ela. Isso significa que existe a possibilidade de Hudson ser um jogador. E agora ele está em choque. O protagonista tem certeza de que Hudson deve ser alguém que chegou a esse mundo muito antes dele. Isso faz dele o alvo perfeito para arrancar uma tonelada de informações sobre como tudo funciona. Obviamente, Hudson quer saber como ele conhece todos aqueles detalhes. E o garoto responde que as estrelas lhe contaram. Hudson pergunta se ele é um portador das estrelas. O protagonista confirma. Mas, se Hudson não estiver disposto a pagar os 20 milhões, basta aceitar uma condição simples. Confuso, Hudson pergunta qual. O garoto manda ele contar toda a história da própria vida. Depois disso, decidirá se as estrelas vão ajudá-lo. Hudson fica sentado ali sem entender nada. Esse cara quer ouvir a história da minha vida? Enquanto isso, o protagonista pensa que não está nem aí para a vida daquele sujeito. O que ele realmente quer é descobrir tudo sobre o jogo. Além disso, existe um risco. Nesse jogo há uma classe de NPC chamada Caçador, que literalmente percorre o mundo matando todos os jogadores. Como a classe estelar é rara, Hudson pode acabar achando que ele está fingindo. Mesmo assim, o garoto tem certeza de que Hudson vai aceitar, porque Serengeti é muito mais do que uma NPC qualquer. Então Hudson concorda e diz que contará a história de sua vida. E tudo começa com sua noiva, porque tudo que ele queria conquistar estava ligado a ela. Ele conta que Serengeti era uma cavaleira corajosa que participou da expedição ao reino do Rei Demônio ao lado dos 8 heróis. O protagonista interrompe. Espera, você está falando da expedição em que Elian morreu? Hudson confirma. Elian era o líder da grande expedição. Tudo o que ouvi foi que algum tipo de conflito interno acabou provocando o fracasso da expedição. O protagonista fica meio confuso. Espera aí, quem está contando isso? Isso não tem nada a ver com ele. Então pergunta, você sabe quem eram os 8 heróis? E Hudson responde que, é claro, sabe. Cada um deles é uma figura lendária. Um deles, por exemplo, era o segundo mais poderoso, conhecido como Grácia, que, naquele exato momento, está assistindo as notícias sobre o nosso protagonista. Alguém atrás dele avisa que conseguiu marcar uma entrevista com Kim Yana, a coreana que ele havia pedido. Mas ele quer saber por que precisa viajar até a Coreia. Teria sido muito mais fácil trazer aquelas pessoas até ali, principalmente porque o pessoal dos Estados Unidos quer que ele permaneça por perto caso aconteça algum ataque de monstros. Mas, Grácia responde que não. Ele tem a sensação de que a pessoa daquele vídeo é um amigo, que vem procurando há algum tempo. Céu azul e o protagonista está de volta à cidade, mas não parece nem um pouco animado. A jovem da televisão, senhorita Ana, pergunta se ele não gosta de carne. Ele responde que não é isso, só está meio exausto. Na verdade, é porque Hudson passou a noite inteira chorando, conversando e contando histórias, enquanto ele ficou ali ouvindo sem parar. A pobre Isabelle praticamente dormia em pé. O garoto, todo educado, pergunta a Ana se realmente não tem problema ele comer ali, porque a comida parece meio cara. Mas ela responde, é claro que não. Você salvou minha vida. Só come e para de pensar demais. Então ela olha para o lado e percebe algo estranho. Caramba, o protagonista está com um olhar completamente vazio. É a primeira vez que vejo uma história de ação fazer aquela clássica cena de restaurante desse jeito. Não podia faltar. E ela está sentada ali, irritada, com um novo cara do momento. O protagonista o reconhece como o sujeito que ela vinha postando nas redes sociais. Ele até pergunta, esse seu novo namorado sabe que você anda correndo atrás de mim? É muita ousadia e uma coincidência absurda ele estar ali justamente agora. Ana se oferece para ir embora caso ele esteja desconfortável, mas ele coloca a carne na boca e diz que está tudo bem. Ele não tem mais nenhuma relação com aquela garota. Então alguém pergunta, você é Park Yo-mi? É o cara atrás deles, dizendo, parece que você está seguindo a só YO. Para de incomodar ela. Vocês dois já terminaram. Seu perseguidor sem vergonha. O protagonista fica confuso. Espera, você acha que eu estou seguindo ela? O cara responde que sabe exatamente quem ele é. Um perdedor patético e chorão que não para de correr atrás dela, e que até foi incomodá-la no café. O protagonista não entende nada. Até onde ele se lembra, foi ela quem não parava de incomodá-lo. Mas então ele percebe o que está acontecendo. A aspirante à mamãe apenas fica ali, encarando ele. E o novo namorado diz que, se o protagonista seguir ela mais uma vez, vai morrer, porque ele é lixo e não vale nada. É, claro. Então Ana se levanta. Vamos ver o que o garoto vai fazer nessa situação de humilhação pública. Todo mundo está olhando, tentando entender o que está acontecendo. E então o cara, do nada, joga dinheiro na cara dela, dizendo que ela deve ser alguma
vagabunda que o protagonista contratou e que agora vai comprá-la dele. Não, ele realmente chegou nesse ponto. E o nosso garoto ainda nem fez nada. Quem entra em ação é a Ana, que dá um tapa na cara do sujeito e o chama de maluco. Ele responde que é melhor ela preparar o maxilar, porque foi ela quem bateu primeiro. Então parte para cima dela, prestes a acertá-la de verdade. Mas o nosso garoto simplesmente prende o pé atrás da perna dele, e o sujeito despenca no chão como um completo idiota, e manda ele continuar caído, porque também não é inocente nessa história. O cara fica furioso e começa a falar merda, mas o nosso garoto já coloca a mão no rosto dele, interrompe tudo e então dá um beijo nele. Agora o sujeito está lá embaixo, saboreando o chão. Meu Deus, que vergonha. Jin-Woo, levanta. Isso está horrível. Como você consegue ser humilhado por esse pedaço de lixo? Eu não estou. Eu não consigo levantar. E então, caramba, ele está prestes a tirar alguma coisa perigosa do bolso. Mexeram com a pessoa errada. Ele vai ativar os poderes de jogador. O protagonista reconhece aquela luz. Todo mundo fica confuso. O cara é um herói dimensional. E então ele agarra o protagonista pelo pescoço. Agora a situação ficou feia. Que situação? E joga ele contra o chão como se fosse lixo. Só que, em vez de ficar chocado, o protagonista permanece deitado ali pensando: esse cara é um jogador? Então por que parece que eu não senti absolutamente nada? Ele viu o sujeito se transformar, então continua intacto. Será que esse cara o colocou no chão com cuidado? O protagonista percebe que ele é da classe lanceiro, nível 4. Em Panjijini existem 10 níveis e, obviamente, quanto maior o nível, mais experiência é necessária. Além disso, a experiência exigida também varia de acordo com os talentos. Como o protagonista possui uma tonelada deles, seu nível 3 na verdade está um pouco acima do nível desse cara. Então, obviamente, esse Jin-Woo deve fazer parte do grupo de pessoas com pouco talento. E todo Jin-Woo já é de rank baixo mesmo. O protagonista tem certeza de que esse sujeito provavelmente é um jogador iniciante que se sincronizou com Panjijini recentemente. Ele provavelmente teve sorte, sobreviveu à missão inicial e ainda conseguiu uma classe razoável. Depois disso, ganhou a capacidade de sair do jogo e nunca mais voltou. O protagonista tem certeza de que esse cara praticamente não possui talento. Enquanto isso, a jovem fica tipo: meu Deus, você foi incrível acabando com aquele. Só que ele se vira e diz: ei, Open, ou seja lá qual for o seu nome, você tem sorte de eu deixar você viver por causa da Cell, mas é melhor nunca mais ir atrás dela. O protagonista pensa que esse cara é um idiota. Além de revelar para todo mundo que é um jogador, ele ainda está queimando sua escama dourada como se não valesse nada. Ana pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, está perfeitamente bem, totalmente calmo, não precisa se preocupar. Ela diz que eles precisam ir à polícia agora, mas ele não liga, diz que não foi nada demais. Ela também deu o primeiro tapa, então está tudo certo. Só que, bem no meio da conversa, começa um terremoto. O chão começa a tremer, o teto começa a rachar, a corrosão se inicia e, do nada, vermes gigantes começam a surgir de todos os lados. O protagonista cobre a boca de Ana e manda ela esperar um segundo, enquanto todo mundo corre em pânico. Estranhamente, as criaturas pareciam ameaçadoras, mas não estavam atacando. O protagonista as reconhece como um dos poucos tipos de vermes que se alimentam apenas de cadáveres e ficam vagando em busca de itens. Se ninguém atacar primeiro, normalmente o verdadeiro perigo não aparece. E agora chegou a hora do casal se despedir, né? A garota fica atrás dele, tipo: vai, amor, faz alguma coisa, protege a gente. E ele responde: tudo bem, antes de sacar a lança de relâmpago. O protagonista manda ele não atacar, mas já é tarde demais. O cara explode a cabeça do verme. Agora ele fica confuso. Espera, eu matei aquilo com um único golpe. Devo ser mais forte do que imaginava. Isso é péssimo para você. Você está se empolgando com algo que obviamente vai acabar te matando. Ele fica todo animado. Como eu consegui sentir medo esse tempo todo? Eu sou incrível. Eu mato qualquer coisa. Enquanto isso, o protagonista manda a Ana correr para o mais longe possível. Aquele idiota acabou de fazer a pior coisa possível. O lugar inteiro é engolido por uma fumaça vermelha. Jimo não entende nada. O que está bloqueando minha visão? O que está acontecendo? Então, do nada, uma mão demoníaca negra aparece. Quando ela chega diante dos olhos do cara, um olho demoníaco surge nas costas dele, perguntando quem matou seu filho. O monstro de elite Mambetide aparece. O garoto foi pego por trás pela mamba. E o pior é que, para derrotá-la, recomenda-se um grupo de 20 pessoas no nível 6. Agora Mambetide ordena que todos sejam mortos e invade a mente do garoto. Outro idiota ali perto cobre a boca e pergunta o que aconteceu. Ele não consegue enxergar nada. E então, é claro, Jimo aparece com a lança de relâmpago, mandando a criatura morrer. E parece que ele está prestes a acabar com ela. Só que o cara está preso em uma alucinação. Sangue por toda parte. Não, espera aí. O verdadeiro monstro entra em cena e corta o braço do garoto. Depois arranca os dois braços. Ele desaba como um saco de cimento. Enquanto isso, o protagonista continua acumulando aura e manda a criatura aparecer logo de uma vez. Os vermes começam a cercá-la enquanto uma voz ri igual ao Coringa. Uma boca gigantesca surge, dizendo que nada de ruim aconteceu. Parece que temos um humano aqui. Delicioso. Sai daqui. Mamba gigante. Está
tentando devorar o garoto. A jovem está gritando enquanto procura por ele. Yeon, Yeon, onde você está? Mas, no meio daquela fumaça vermelha, de repente acontece uma explosão. É o protagonista mudando de forma. Ele aproveita a oportunidade. Como a mamba tacou tudo ao redor, agora ele pode se transformar sem que ninguém descubra sua verdadeira identidade. Ainda bem que conhece os padrões de ataque dessa criatura, ou já teria virado comida há muito tempo. O monstro fica confuso, estranho. Suas capacidades físicas são medíocres. Então como você consegue desviar de tudo? O protagonista não responde, apenas avança novamente. A mamba abre um sorriso, arranca alguma coisa da própria cabeça e dispara uma sequência de ataques com tentáculos. Mas o protagonista vai cortando todos eles. Ele diz que já sabe exatamente o que vem a seguir. E então acontece uma explosão de sangue, lançando tudo na direção dele. Só que ele agarra uma mesa e usa como escudo. E aquela substância venenosa se encostar em você. A mesa aguenta o impacto. O monstro diz que é inacreditável. Ele conseguiu desviar até daquilo. Tem alguma coisa errada. O garoto possui uma habilidade de esquiva normal. Mas, se os ataques dele não conseguem atingir a criatura, o que isso muda? O protagonista manda ela não se preocupar. Agora ele vai acertar isso bem no meio da testa da criatura. Ele ativa aquele item da fada que reduz o nível exigido. E equipa as botas de Hermes. E não para por aí. Também veste a armadura de MC Kayla e o chapéu de MC Kayla. Agora está completamente equipado. Com o conjunto completo, ele consegue usar o buff dragão celestial. Todo esse equipamento foi comprado no leilão secreto. Ele queria evitar usar a lágrima da fada, mas obviamente não pode morrer ali. As botas de Hermes concedem mais 3 pontos de agilidade e habilidade leveza. Assim que ativa o efeito, ele desaparece como uma bala e dispara na direção da serpente. A criatura lança a cauda contra ele. O golpe vem direto em seu rosto e, quando você acha que ele vai mandar uma esquiva estilosa, ele acaba sendo arremessado para trás. Mas ele não para. Firma o pé com força no chão e avança novamente. Agora o monstro nem sequer consegue acompanhar seus movimentos e ele já aparece atrás dele. A serpente gigante começa a lançar tentáculos na direção dele, mas o protagonista bloqueia todos os ataques. Então ela tenta outro golpe com a cauda e ele recebe o impacto bem no meio do peito. Qual é? Eu estou tentando te exaltar aqui. Para de ficar levando golpe. Mas calma aí. Ele ativa uma função do conjunto de MC Kayla. As asas se abrem e agora ele está flutuando. O monstro fica chocado, dizendo que aquele desgraçado tem truques infinitos. Como uma ratazana dessas foi parar num lugar como aquele? O protagonista comemora. Finalmente chegou ao último padrão de ataque da criatura. Ele só precisava resistir até esse ponto e começa a levantar voo. O monstro continua expelindo veneno, dizendo que não existe nenhuma maneira de ele escapar de algo assim. O lugar inteiro fica vermelho. A ratazana deveria morrer agora, mas uma sinergia é ativada entre o conjunto celestial e as botas de Hermes. A habilidade vendaval automaticamente empurra tudo para os lados, dissipando completamente o veneno. O monstro fica confuso e pergunta se ele está usando o vento para afastar o veneno. O protagonista já conhece os 4 padrões de ataque. Depois que você desvia de todos eles, o monstro entra por um curto período em estado de confusão. Nesse momento, ele não consegue agir, mas, se a confusão terminar, começa a atacar novamente com padrões ainda mais difíceis. Então, se ele pretende vencer, precisa ser agora. Ele vai com tudo para cima da criatura, enquanto o monstro implora para que espere um segundo. Mas parece que ele já cravou a lâmina profundamente. Ele força a espada ainda mais para dentro, dizendo que já havia avisado. Aquela lâmina iria direto para o meio da testa dela. Com isso, a mamba é derrotada, e a contribuição dele chega a 100%. Ele absorve o fragmento de escama e ganha mais 10 minutos, ficando com um total de 47 horas e 56 minutos. Pelo visto, esse fragmento é justamente o que permite que um jogador use os poderes do jogo no mundo real. Quer dizer, provavelmente todo mundo já percebeu isso, mas só para deixar claro, todos observam a fumaça desaparecer, enquanto o sistema anuncia que a escuridão recuou por um momento e que faltam 9,1% para a Pangegenia entrar em colapso. Hannah pergunta onde o garoto está e o que aconteceu. Ela olha para o lado e vê alguém puxando um manto, colocando sobre a cabeça. Então se lembra de que aquela é a mesma pessoa que a salvou daquela vez. Imediatamente, ela pergunta, espera, foi você quem me salvou? Mas o protagonista apenas pensa, ótimo, ela está segura, então está resolvido. O efeito do manto da invisibilidade é ativado e ele desaparece. Ela percebe que a fumaça sumiu. Mas onde está o garoto? E então ele aparece. O que? Achou que era mágica? Ei, Hannah, como você está? Finalmente consegui te encontrar depois de toda essa confusão. Você se machucou em algum lugar? Ela responde que não, que está bem, mas percebe que há um pouco de sangue no dedo dele e pergunta se ele se feriu. Ele diz que não, que deve ser apenas sangue de monstro que respingou nele, nada sério. Só que ela é repórter. Então pergunta, Yeon, suas roupas estão completamente limpas, mas seus dedos estão sujos de sangue. Isso é estranho. Você ficou calmo demais quando aquele cara te atacou e também quando os monstros apareceram. Você sabia o que estava acontecendo? O rei das mentiras responde, nossa, eu estava calmo? Nem percebi, só continuei fazendo o que
minha mente mandava. Ela pede para ele falar sério, porque claramente esteve tranquilo durante todo aquele tempo. Ele diz que não, que na verdade estava morrendo de medo, mas conseguiu se controlar. Só que agora Hannah tem certeza de que esse garoto é extremamente suspeito. Ele está agindo como se nada demais tivesse acontecido e apareceu logo depois que o homem que a salvou desapareceu. Isso deixou tudo bem óbvio. Ela é repórter e você ainda manda uma dessas? Era melhor simplesmente ter sumido e ligado para ela depois. Agora já é o dia seguinte, e parece que essas aberturas de onde surgem monstros estão aparecendo constantemente, sem qualquer aviso. A sociedade já foi alertada de que a situação só vai piorar. Por causa disso, muita gente decidiu permanecer dentro de casa. O mundo inteiro parece estar ficando cada vez mais vazio, e o âncora do jornal diz que a maioria das pessoas está insatisfeita, reclamando que o governo está agindo devagar demais para lidar com a situação. É uma tragédia atrás da outra, e ninguém faz nada. Alguns homens estão assistindo a reportagem em uma sala, e um careca comenta que, quando aconteceu a primeira invasão, todo mundo permaneceu calmo. Agora finalmente estão percebendo a gravidade da situação. Outro homem responde que é óbvio. Só quem é atacado por um monstro começa a entender o quanto tudo isso é real. E a garota ao telefone diz que, no começo, a resposta foi lenta porque aquilo era algo que contrariava completamente o senso comum. Mas agora todos finalmente perceberam que essas invasões vão continuar acontecendo. Outro cara interrompe e diz que sim, e justamente por isso essa é a oportunidade perfeita para lançarem a aliança dele. Esse é Park Tae-woo. A garota ao telefone comenta que, neste momento, todo mundo deve estar desesperado para recrutar pessoas talentosas. Ela assistiu ao vídeo, e realmente parece que aquele cara matou a Mamba sozinho. Talvez ele seja Randolph, o jogador que ficou em primeiro lugar na missão principal. Um sujeito ao fundo diz, mas se Randolph já concluiu a missão 2, como ele está conseguindo equipar as botas de Hermes? Outra pessoa responde que provavelmente está usando um talismã, mas, deixando os detalhes de lado, eles precisam encontrar esse sujeito, principalmente porque ele continua desaparecendo por algum motivo estranho. Existe a possibilidade de esse Randolph ser o verdadeiro Phantom, e, obviamente, aconteça o que acontecer, ele precisa entrar para a aliança deles, e não para qualquer outra. Essa é a única maneira de impedir a abertura que está por vir. A cena muda para o pobre Hudson perdendo a cabeça porque o protagonista usou a lágrima da fada que Hudson queria. Hudson exige uma explicação. Seu desgraçado, você não disse que ia vender aquilo para mim? Como acabou usando um item desses? O protagonista responde, o que eu disse foi que ajudaria você. Nunca falei que entregaria aquele item específico, e você não precisa daquele talismã para alcançar seu objetivo. Eu me livrei dele porque, pelo menos agora, você também perdeu aquela esperança patética. O protagonista está furioso. Ele só não quer admitir que precisou usar o item para derrotar o tio Mamba. Mas, ao ouvir isso, Hudson pergunta se ele está dizendo que existe outra maneira. O protagonista simplesmente manda ele acompanhá-lo e confiar nele, prometendo que vai lhe dar um motivo para isso. A cena muda para uma região subterrânea da cidade. Estamos nos esgotos, e Hudson pergunta, por que estamos aqui? O que estamos fazendo? O protagonista responde que vieram até ali para acabar com as suspeitas de Hudson. Além disso, ele precisa criar uma passagem até Arcana, porque o livro de teletransporte que recebeu de Dromot é conveniente, mas também irritante, já que ele precisa continuar aumentando seu nível de exploração. Ele só consegue viajar para lugares que já explorou, então basicamente teria que continuar percorrendo o mundo inteiro. Como isso é impossível por enquanto, terá que se contentar em explorar a masmorra dos esgotos. Hudson fica confuso. Espera aí, você realmente acha que nós três vamos entrar na masmorra dos esgotos sozinhos? Você sabe que existe um monstro rato lá embaixo, não sabe? Ratatouille e a turma inteira estão esperando pela gente. O protagonista diz que sabe, justamente quando aquela criatura gigantesca, parecida com o Splinter, começa a encará-los. Surge um monstro de rádio conhecido como Rato Mutante. Nível 8? Sério? Eu não entendo. Esse jogo só vai até o nível 10, mas praticamente todo monstro já está quase lá. A criatura fixa os olhos neles. É a primeira vez na minha vida que vejo um ratinho com uma veia saltando no pé. Ele está correndo a uns 160 km por hora. Eu nem sei dizer se isso é perigoso ou não. O ratão começa a avançar em zigue-zague de um lado para o outro, e Hudson percebe que, naquela velocidade, não tem a menor chance de bloquear o ataque, mas o protagonista simplesmente chama Isabela, que já está segurando sua faca. De repente, ele indica uma posição como se estivesse marcando as horas de um relógio, e ela dispara como uma bala diretamente no olho da criatura, rasgando tudo. Muito bem, então coloca a garota para trabalhar. O protagonista pensa que não foi à toa que a trouxe. O nível dela é superior ao da maioria, e sua habilidade em combate é excelente. Hudson ainda não entende nada, e o protagonista diz que, aconteça o que acontecer, vai cumprir a promessa que fez. Então não precisa duvidar dele. Se ele disse que vai fazer, então vai ser feito. Claro, todo mundo aqui já sabe que você é um golpista completo. Você mentiu para praticamente todas as pessoas dessa cidade. No capítulo seguinte, alguns caras comentam que verificaram as câmeras, mas não encontraram nenhuma informação. Um deles coça a cabeça e pergunta, que diabo
diabos é isso agora? Uma história de fantasma. Esse cara é o herói Qianzan. O sujeito atrás dele pergunta se não seria melhor encontrar Jin-Woo novamente. Ele responde que não, porque aquele cara já era. Espera, Jin-Woo está vivo? O nosso protagonista não cortou os braços dele? Cara, isso foi brutal. Olha para ele no hospital. Virou praticamente um saco de cimento. O protagonista acabou completamente com ele. Um dos caras pergunta sobre Qingyana. Parecia que ela sabia de alguma coisa, mas o amigo responde que, por enquanto, é melhor não mexer com ela, porque isso pode trazer problemas. O outro pergunta por quê. Ele explica: você não sabe? Grace está protegendo Qingyana. Ela é parte do motivo de todo mundo na Coreia estar em alerta. Por algum motivo, aquele cara veio dos Estados Unidos só para ser entrevistado por ela. E lá estão os dois. Um monte de câmeras ao redor, enquanto o homem diante dela se apresenta, dizendo que é uma honra conhecer a famosa repórter coreana Qingyana. Na conversa entre aqueles dois idiotas, um deles pergunta: o que? Ele está apaixonado ou algo assim? O que aconteceu? O outro responde: como é que eu vou saber? Não faço ideia de por que Grace atravessou metade do mundo para falar com ela. Obviamente, ele também está morrendo de curiosidade para descobrir o motivo, mas, por enquanto, é melhor manter distância dela. A maioria das pessoas que entra no caminho de Grace de alguma forma simplesmente desaparece. A cena muda para um garoto todo espancado, encostado contra uma parede, perguntando: o que você está fazendo? É proibido matar jogadores no mundo real. O outro responde: não é proibido. Quem decidiu isso? Olha só o que esse cara está falando. O garoto manda ele se lembrar de que Grace disse para todos se prepararem para a invasão. Obviamente, quanto mais jogadores morrerem, pior será a situação. O homem cobre a boca dele e diz que já chega. Se ele quer tanto falar com Grace, então pode ir pedir ajuda a ele. Em seguida, morde seu pescoço. O sangue espirra e ele vai embora. Enquanto isso, o sistema informa que ele foi registrado entre os melhores colocados para obter uma classe. Graças ao massacre de jogadores, ele conseguiu acesso ao leilão secreto. O cara encapuzado desaparece, convencido de que o maldito Phantom é esse tal de Randolph, o que significa que ele vai desafiar a missão principal sem hesitar. E, se ele esperar pelo garoto naquele lugar específico, é certeza que ele vai aparecer e acabar morto. A cena muda para um deserto, onde uma criatura gigantesca avança pesadamente. E lá estão eles novamente. Nosso garoto e a garota. Ele diz que tiveram sorte. O plano original era apenas registrar o ponto da masmorra dos ratos. Mas, quando ele matou o monstro, eles conseguiram o núcleo do rato, um material mutante com a propriedade de fortalecer almas do tipo fera. E foi justamente isso que ele usou para evoluir o dragão superior. Então o protagonista pergunta a Hudson: você resolveu tudo no cassino? Hudson responde: deixei tudo organizado exatamente como você pediu. É uma droga ter que me afastar dos negócios agora, mas tudo isso é para conseguir me casar com Serengeti. E, se eu não deixasse o cassino nas mãos de alguém enquanto estivesse fora, ele acabaria sendo atacado. Mas a verdade é que o que realmente o convenceu foi a luta contra o rato. Ele percebeu que o protagonista parecia saber antecipadamente tudo que o monstro faria. Uma oportunidade de negociar com alguém assim é extremamente rara. E o protagonista está ali ao lado da Parmalat, dizendo: ótimo, agora que temos dinheiro, não precisamos mais nos preocupar. Hudson quer saber para onde eles estão indo, e ele responde que vão buscar a obra-prima que garantirá a realização do desejo de Hudson. E não é só isso, esse também é o lugar onde começa a missão principal 3. Eles estão indo para a Torre dos Espíritos. Em uma floresta, o trio segue caminhando. Hudson comenta que o lugar parece bastante normal, e o protagonista responde que aquela é a entrada para a Torre dos Espíritos. Então é melhor ele tomar cuidado, porque é ali que os espíritos nascem e também onde o caminho para o reino dos espíritos se abre temporariamente. A única maneira de chegar até lá é atravessar essa passagem ao entardecer. Só que esta árvore aqui está morta há muito tempo. E não é apenas ela. A floresta inteira está morrendo e, pelo visto, já faz muito tempo que nenhum espírito nasce naquele lugar. Não é o melhor método, mas eles não têm escolha. Hudson pergunta por que o garoto sacou a espada e quer saber o que ele pretende fazer. Então o protagonista desfere um único golpe e parte a árvore ao meio. A floresta inteira começa a tremer. Os dois que estão atrás ficam confusos. Mas alguma coisa está vindo de cima. Alguma mão arremessa. Alguma coisa na direção de Hudson. Mas Isabela intercepta o ataque. Mesmo assim, ela passa por um momento complicado e também acaba sangrando. Um sujeito com pernas de cavalo comenta que aquela mulher humana não é nada ruim. É um druida de alto nível, o mestre daquela floresta. Hudson claramente não faz ideia do que aquilo significa, porque fica parado em choque, gritando. E o druida diz: achei que vocês fossem apenas viajantes perdidos e estava disposto a deixá-los passar. Mas vocês foram lá e cortaram a árvore espiritual. Pelo visto, os humanos já não têm medo do que pode acontecer neste lugar. Há uns 40 caras meio pôneis de nível 7 encarando os três. Isabela tem certeza de que, se todos atacarem ao mesmo tempo, eles não terão chance alguma. Então o valentão avança e diz: não desconte neles. Fui eu quem cortou a árvore. Além disso, se eu não tivesse feito isso, você nem teria aparecido. O mestre diz que ele perdeu a cabeça. O protagonista responde: vamos,
Vamos, deixa daí. Quero conversar. O sujeito se recusa, até que o protagonista pergunta se ele realmente pretende ficar parado assistindo a floresta morrer daquele jeito. Isso pega de surpresa, e ele pergunta do que o garoto está falando. O protagonista diz que veio até ali para devolver a vida à floresta, porque ele não vê um único espírito dando vida àquele lugar. E, se nenhum espírito está nascendo ali, o mestre deveria saber melhor do que ninguém que não vai demorar muito até aquela floresta desaparecer. Se ele abrir o portal para a Torre dos Espíritos, entregará um espírito da floresta àquele lugar. O druida manda ele parar de inventar histórias. O portal espiritual é um lugar onde apenas os escolhidos podem entrar. Como alguém imundo como ele poderia ter permissão para entrar? O protagonista sabe que a verdade é que, para acessar a Torre dos Espíritos, é preciso ter uma quantidade absurda de talento e concluir várias missões. O número de jogadores que consegue chegar a essa parte do jogo pode ser contado nos dedos de uma mão. E, com o nível atual de Randolph, chegar até ali era praticamente um sonho. Mesmo assim, ele manda o cara calar a boca e abrir o portal. Afinal, possui o traço secreto afinidade com druidas e jura que vai assumir a responsabilidade por salvar aquela floresta. O mestre ainda não acredita muito nele e pergunta se está falando sério quando diz que vai salvar aquele lugar. Todos começam a xingá-lo, dizendo que ele é um mentiroso imundo e que merece morrer. Gente por todos os lados grita para matarem o grupo, dizendo que vão fazer chover ataques sobre eles. O mestre apenas observa, completamente indiferente. Até que, de repente, alguém levanta a mão e manda todos pararem. Os meio-pôneis ficam surpresos. Foi o próprio mestre. Ele se aproxima até ficar cara a cara com o protagonista e diz que é melhor ele cumprir aquela promessa. O protagonista responde que pode ter certeza, porque ele nunca quebra uma promessa. Infelizmente, nessa eu não consigo te defender. Você mente demais. Mas o mestre diz que só está permitindo aquilo porque quer vê-lo fracassar e depois matá-lo. Então é isso. Vamos, sigam-me. Eles chegam até uma pilha de pedras. E o mestre explica que, com a floresta morrendo, essa é a única maneira de abrir o portal para a torre. Usar o cadáver do espírito de pedra. E o garoto precisa saber que, se fracassar, imediatamente se tornará nutriente para aquela floresta. Randolph responde que isso é injusto. E se ele vencer, o que vai receber? O mestre diz que receberá uma recompensa digna disso. Então surge a missão. Devolva o espírito da floresta e receba o título amigo dos druidas. Se fracassar, perderá 30 pontos de honra e iniciará uma guerra contra a floresta. O mestre manda ele se preparar. Estende a mão e anuncia que o portal será aberto agora. Clarão total. Todo mundo fica temporariamente cego, cobrindo o rosto, enquanto um portal para a torre é criado. Apenas aqueles que receberam permissão podem atravessá-lo. Pelo visto, o pequeno trio inteiro conseguiu passar, né? Porque Randolph já está do outro lado. Ele pergunta ao protagonista se eles chegaram à Torre dos Espíritos, e o protagonista responde que não. Eles estão dentro do portal que leva até a torre. Mas, para avançar além daquele ponto, é preciso receber a permissão de alguém. Então aparece uma pequena bola de fogo usando um chapéu. Randolph tem certeza de que aquilo é um espírito. Tipo, era só pegar a criaturinha e levar para a floresta? Ele achou aquilo fofo demais, mas o protagonista diz que não. Ele se aproxima da criatura, que o observa por alguns segundos e diz conseguir sentir a aura de um druida. Ele recebeu permissão para entrar. Obviamente por causa do traço dele. A pequena bolota de fogo pergunta se as pessoas atrás dele são seus amigos. Ele responde que sim. A criatura pergunta se ele confiaria a própria vida a eles. E ele responde sim novamente. Está confiando um pouco demais nesses dois. Então o espírito diz que permitirá a entrada de todos, mas cada um terá que enfrentar sua própria provação. Enquanto isso, a Parmalat está ali dizendo que volta logo. O pobre Hudson está entrando em pânico. O espírito explica que o tempo passa de maneira diferente dentro da torre em comparação com o mundo real. Então eles não precisam ter pressa. Tudo que ele quer é desejar boa sorte aos druidas. Cara, eu adoro uma boa sequência de torre. Vamos subir alguns andares no estilo Sung Jinvoo. E o protagonista imediatamente se depara com o primeiro portão gigantesco. Ele comenta que já faz muito tempo desde a última vez que esteve naquele lugar. E, olhando para a porta, não faz ideia de qual será a aprovação. Meu Deus! Só para começar a entrar na torre, você já precisa passar por um teste. E esse teste assume formas diferentes de acordo com a afinidade elemental de cada pessoa. Ele se lembra de que a garota do leite possui afinidade com o vento. Então esse será o teste dela. E Hudson, que possui afinidade com água, provavelmente vai enfrentar esse teste. Mas, diante dele, existe uma porta ligada a um elemento que ele nunca viu antes. Provavelmente porque Randolph é um personagem com afinidade com todos os elementos. Então a estátua abre o olho e diz: incrível, um ser com todas as afinidades. Água e fogo, luz e escuridão. Você possui elementos que nem sequer deveriam coexistir. Talvez seja por causa do elemento vazio, capaz de conter tudo. Mas aquilo era complexo demais para ser chamado de um simples elemento. O garoto basicamente carregava a própria personificação do caos. E é justamente por isso que terá de enfrentar a provação do caos. E, como está prestes a realizar um teste que ninguém jamais enfrentou antes, é melhor tomar cuidado, porque, se for devorado durante a provação do caos, não haverá como voltar. O protagonista não liga para os avisos. Ele
entra e acaba em uma sala completamente vazia. Nosso farsante da Deep Web diz que, durante os últimos 5 anos, jogou Pangania todos os dias e certamente é a pessoa com mais horas acumuladas. Ele conhece esse mundo melhor do que qualquer outra pessoa, mas nem mesmo ele sabe tudo, porque esse jogo é famoso pela enorme quantidade de lugares desconhecidos, e, quando você entra em um deles, não encontra nada além de mistério. E é exatamente por isso que ele ama esse jogo. Ele ouviu o monstro dizer que aquela era a primeira vez que alguém entrava ali. Então, mais uma vez, ele também será o primeiro a concluir o desafio. Só que, diante dele, há alguém parado de costas, com cabelos brancos, que se vira e o encara intensamente. É Wilhelm, o personagem que ele próprio criou. De qualquer forma, antes que consiga dizer qualquer coisa, o cara já enfia uma espada gigantesca na direção do rosto dele. Bum! Quase arrancou o pescoço dele, mas o garoto se abaixa no último segundo. Ele fica em choque ao perceber que terá de derrotar Wilhelm numa situação dessas. Ele parte para uma estocada que quase acerta a capa, mas parece que o monstro consegue arrancar a espada da mão dele e já vem de cima com um golpe vertical. O protagonista tem certeza de que quem criou esse desafio fez de propósito para que ninguém conseguisse vencer. O capítulo termina aí, mas, no seguinte, a espada aparece cravada no chão. Ele já equipou os conjuntos de Michaela e Hermes e segura o golpe da espada com o próprio braço. De uma coisa ele tem certeza: se aquele ataque não partiu seu braço ao meio, então, mesmo parecendo Wilhelm, os atributos dessa coisa estão mais próximos dos de Randolph. O conjunto de Michaela ativa aquele combo que gera uma tempestade de vento, e ele conclui que aquilo é apenas uma cópia com a aparência de Wilhelm. Então ele tem uma chance. Ele abre as asas e lança a criatura para trás. Wilhelm bate contra a parede, mas se levanta rapidamente, enquanto o protagonista já avança com outra estocada. Olha essa coreografia. Ele chuta uma pedra enorme, que acerta o protagonista no queixo. Ao mesmo tempo, gira o pescoço e escapa do golpe da espada. Wilhelm pergunta se ele veio até ali para recuperar a antiga glória que um dia teve. Então desfere outro corte na coxa dele e diz que isso não será possível. Mas o protagonista agarra Wilhelm pelos cabelos e diz que um falso desgraçado como ele não tem o direito de falar desse jeito. E então rasga a garganta dele. Caramba, achei que isso seria muito mais intenso. Ele tira uma pequena poção e se cura. Vale lembrar que esse é apenas o teste para entrar na torre. E o protagonista fica aliviado por ter usado o dinheiro que recebeu de Hudson para comprar uma tonelada de poções, porque isso não vai ser nada fácil. Então a cena muda para o mundo real. Estamos com Hannah, que acabou de terminar aquela entrevista com Grace. Ela agradece, e ele diz que está tudo bem. Agora que a entrevista terminou, ele tem um pedido pessoal para fazer a ela, e ela quer saber qual é a HM. O que foi? Ele responde que é simples. Aquele homem que ela mencionou no artigo. Ele quer que ela conte absolutamente tudo o que sabe sobre ele, cada detalhe, sem deixar nada de fora. HM, é melhor você contar que esse psicopata está matando pessoas. Falando em gente morta, há um monte de leões completamente destruídos no chão. O protagonista girou por ali e matou todos eles. Ele se pergunta quanto tempo já passou. Tem certeza de que já foram pelo menos 100. E está começando a ficar exausto. Por sorte, depois dos últimos que matou, nenhuma outra criatura apareceu. Além disso, parece que não existe mais nenhum lugar para subir, então este deve ser o andar final. Seria bem conveniente se aparecesse uma janelinha dizendo que ele concluiu tudo. Mas, de repente, os corpos começam a se dissolver. A energia se mistura e forma uma pequena boca flutuante, que diz ser estranho o caos não ter funcionado. Afinal, ele é humano ou druida? É estranho alguém ter conseguido chegar tão longe. O protagonista reconhece aquilo como o espírito do caos e diz: se você apareceu, então significa que eu concluí isso. Mas a criatura abre a boca e começa a voar ao redor dele, rindo como o Coringa, dizendo que é engraçado ele realmente achar que terminou. O teste da torre nem sequer havia começado. Só depois de atravessar aquela barreira é que as coisas finalmente começariam de verdade, mas o garoto já está exausto apenas por ter chegado até ali. Será que ele realmente vai conseguir terminar? Ele deveria saber que esse teste foi criado justamente para ser impossível de superar, porque logo depois da barreira existem centenas, não, milhares de cópias esperando por ele. É melhor desistir agora. Ele jamais conseguirá concluir essa torre. Mas o protagonista continua avançando sem responder, enquanto a criatura não para. Desiste, seu moleque desgraçado. Esse pequeno espírito do caos também é irritante demais. Simplesmente não cala a boca. O protagonista sabe que a recompensa desse lugar depende do teste enfrentado. No teste de fogo, você recebe o espírito do fogo e $1 milhão. E você já sabe qual espírito recebe no teste do vento. Então o que ele vai ganhar? Em teoria, ovos de espírito já são absurdamente raros. Qualquer classe seria extremamente rara e uma recompensa que despertaria inveja em qualquer pessoa. Mas e se ele conseguir um espírito do caos? Ele continua avançando enquanto, de longe, a criatura avisa que aquela é sua última chance e que ele vai se arrepender. O protagonista responde: você já deixou claro que existem dezenas de milhares deles aqui dentro. Pode ser difícil, e talvez eu já tenha usado todas as minhas poções, mas, graças às primeiras lutas, já memorizei os padrões e agora ficou fácil. Nem vou precisar
precisar de poções para vencer isso. Se existem milhares, então só preciso repetir os mesmos padrões milhares de vezes. O espírito faz uma expressão de emoji e sorri. Diz que não esperava que aquele idiota aceitasse o desafio por um motivo tão absurdo, mas que esse é justamente o tipo de idiota de quem ele gosta. Quando o protagonista atravessa, acaba de volta naquele lugar de antes. Você chegou ao topo da torre e concluiu a missão. Então aquela coisa estava apenas trollando ele para testar se desistiria. Em seguida, o pequeno espírito do fogo aparece e o parabeniza, dizendo que ele está vivo, assim como todos os seus companheiros. O protagonista pergunta se aquela história de que o teste estava apenas começando era mentira. O espírito responde que sim. Se ele tivesse acreditado no que o Caos disse e talvez firmado um contrato com ele naquele momento, teria ficado preso para sempre. Ele só venceu porque continuou avançando. Obviamente, o garoto fica furioso, mas o espírito manda ele estender a mão e receber sua recompensa. A energia se reúne e forma uma mensagem. Você concluiu a Torre do Caos. Cara, esse garoto é ganancioso. Ele pensa que, se não houver nenhuma surpresa e receber apenas um ovo do Caos, não será grande coisa, porque queria algo melhor do que isso. Mas é exatamente o que recebe, um ovo do espírito do Caos. Só que ele fica surpreso porque o ovo possui o traço celestial. Espera, o quê? É Caos e, ao mesmo tempo, celestial. Uma mistura estranha, com pequenas asas de anjo, letras todas embaralhadas. Então, aquilo realmente se transforma numa bola de penas. Ovo de espírito, um ovo desconhecido que caiu do reino celestial. O protagonista sabe que seres celestiais são criaturas que vivem nos céus, mas como isso se conecta aos traços dele? Talvez o fato de ele ter gastado todos aqueles pontos tenha alguma relação com a raça celestial. Ele pergunta ao espírito: ei, bolinha, você sabe o que é isso? E a criatura responde: além do fato de não ser algo comum, não faço ideia. Mas até o rei dos espíritos parece interessado nisso. O rei dos espíritos é, obviamente, uma das existências mais poderosas desse mundo e um dos seres que governa as regras de Pangania. Se até uma entidade dessas demonstrou interesse, então aquilo claramente possui um valor enorme. Ele está curioso para descobrir o que é, mas não há como fazer isso agora. Então guarda o ovo no inventário e decide chocá-lo mais tarde. A missão número 3, escalar a torre, é concluída com sucesso. Como sempre, ele recebe a sorte das constelações e suas recompensas são aprimoradas. Uma constelação, ansiosa por acompanhar sua aventura, lambe os próprios lábios e melhora aquilo que ele recebe. O quê? Como isso funciona? Que tipo de constelação esquisita é essa? O protagonista também fica meio confuso, mas tudo bem. Se as constelações demonstrarem interesse, as recompensas que ele recebe ficam melhores. E isso é o que importa. Em Pangania, elas funcionam meio como espíritos também. Como jogador, você não perde nada por não ter uma relação com elas, mas pode ganhar muita coisa se começarem a favorecer você. Outra mensagem informa que sua recompensa transcendeu graças às constelações e que ele pode escolher duas entre as 20 opções listadas. Pouco depois, Isabela e Hudson também concluem seus testes e aparecem. Isabela conseguiu seu ovo de espírito, enquanto Hudson recebeu um ovo de água. Como a quantidade de espíritos recebidos é aleatória e Isabela conseguiu 2, eles decidem entregar um deles para ele. Com isso, ele sorri, quase como se fosse um sorriso forçado, mas sabia que aquilo seria suficiente para a floresta recuperar sua vitalidade. Como recompensa, ele também entrega ao nosso garoto o melhor elixir que possuem, conhecido como mandrágora, uma erva de 1000 anos que absorve a vitalidade da floresta. Só que ela não parecia estar em condições muito boas. Isabela fica meio surpresa por ser ela quem pode ficar com o item, já que foi ela quem entregou o espírito. Como ele concluiu essa missão, agora também consegue se teletransportar para a floresta. O ranking de fama é atualizado, e o protagonista volta ao primeiro lugar, ultrapassando Grácia. E agora que está no topo da missão número 3, ele recebe o privilégio da Muralha do Guardião. Eu nem sei o que é isso, porque na cena seguinte ele já aparece sendo carregado por sua fera. Ah, certo, agora explicaram. A Muralha do Guardião protege seu corpo enquanto você está desconectado. A força dessa proteção depende do nível da própria muralha, e uma Muralha do Guardião de nível 11 anula qualquer ataque de uma estrela ou inferior. O protagonista considera um enorme alívio finalmente ter algum tipo de segurança, porque, enquanto está no mundo real, seu corpo em Pangania fica vulnerável, e o contrário também acontece. Pelo menos ele conseguiu acumular mais algumas horas, e agora aquele fragmento quebrado está com 72 horas. Hudson chama por ele e agradece por realmente ter conseguido um ovo de espírito. No momento em que colocar o ovo para chocar, seus problemas estarão resolvidos. O protagonista responde que talvez realmente estejam. O caminho do nível 9 para o 10 é difícil, mas, com o espírito daqueles, Hudson deve conseguir. Agora só precisa comprar uma incubadora de espíritos. Mas Isabela diz que precisa passar em um lugar antes de partirem e pergunta se ele quer acompanhá-la. Ele aceita. A cena muda para uma pequena cidade e Hudson começa a entrar em pânico. Meu Deus, é aqui. E eu simplesmente não sei porquê. O protagonista manda ele calar a boca. E Isabela pergunta por que está agindo daquele jeito. O protagonista explica que aquele é o Jardim dos Cavaleiros, no território de Marcais e Veizer. E também é onde mora a esposa de
de Hudson. Hudson continua perguntando por que eles vieram até ali, dizendo que ainda não está qualificado para pedi-la em casamento. O protagonista manda ele ficar quieto, porque não vieram por causa disso. O próprio protagonista precisa conversar pessoalmente com Serengeti para pedir uma coisa. O cara pergunta o que, mas então o protagonista olha ao redor e percebe que o lugar está completamente destruído, com vários comedores de ratos espalhados por toda parte. Só que, bem ali do outro lado, todo mundo está rezando para uma espécie de tábua de madeira estranha. Isabela comenta o óbvio. Caramba, eles estão rezando. O protagonista quer saber de quem são aqueles nomes. Ele diz que não sabe quem são aquelas pessoas, mas sabe porque os nomes estão ali. Os 500 nomes gravados naquele lugar pertencem aos cavaleiros que o acompanharam na grande expedição. Ele nunca tinha parado para pensar no quanto aquilo era estranho, mas realmente não sabia o nome de nenhum deles, e também nunca se importou em lembrar. Ninguém daquela expedição era um NPC importante, e, embora todos tenham lutado por ele, para o protagonista aquilo sempre pareceu apenas parte da história. A velha começa a golpear o chão, gritando: Wilhelm, seu desgraçado, devolva meu filho. O protagonista vê aquela mulher completamente fora de si, e se aproxima. Ela continua gritando: como você pôde? Como pôde fazer isso? A mulher está tão transtornada que acaba desmaiando ali mesmo, e ele praticamente precisa segurá-la antes que caia. O protagonista diz que vai levá-la até um posto de atendimento, então a leva até algumas pessoas que estão cuidando de pacientes completamente debilitados, deitados em maçãs. Hudson comenta que o lugar está lotado de pacientes. Ou melhor, o problema nem é exatamente haver pacientes demais, mas sim não existir gente suficiente para cuidar dos que já estão ali. Tem alguma coisa errada, ou existe algum problema com quem administra aquele lugar. Então aparece um sujeito com cabelo cortado em formato de tigela. Ei, obrigado por trazer minha irmã que desmaiou. Sério, vocês são pessoas muito boas. Ele está todo radiante e animado. Chega bem perto do rosto de Hudson, enquanto Hudson pensa que aquilo está meio estranho. Então o cara diz: para manter nosso posto de atendimento funcionando, precisamos de doações. Vocês poderiam contribuir com 50 moedas de ouro? O protagonista interrompe: espera aí, um posto como este, que conta com o apoio da deusa e da igreja, deveria receber recursos do tesouro da cidade. Além disso, não é proibido aceitar doações particulares? Ele não sabe se aquele sujeito está tentando roubar dinheiro ou o que está acontecendo, mas o cara desvia o olhar e diz que não tem escolha. O sacerdote Andrew disse que, de agora em diante, vai aceitar oferendas para manter aquele lugar funcionando. O protagonista diz que isso é impossível. Ele conhece Andrew e sabe que ele não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Andrew é um sacerdote de alto escalão que serve às deusas gêmeas de Panginia. Ele é um NPC que inevitavelmente oferece uma série de missões que permitem acumular honra. Por isso é muito estranho ouvir esse cara dizer que Andrew agora está aceitando doações às escondidas. O lugar está caindo aos pedaços. Está cheio de comedores de ratos. E esse sujeito está agindo desse jeito. O que aconteceu com essa cidade? Bom, 500 pessoas morreram na sua expedição, amigão. Foi isso que aconteceu. A cidade tem 1000 habitantes. Você mata metade deles e depois fica: por que essa cidade parece tão abandonada? A cena muda para uma mansão, com enormes garrafas de uísque sobre a mesa. Um homem toma um gole gigantesco e arremessa a garrafa contra a parede. Um mordomo implora para que o senhor pare, mas o sujeito gordinho manda ele calar a boca e trazer logo o resto da bebida. Aquele velho barbudo, babão e barulhento é o Marquês Velcer. E, como ele é um velho esquisito de barba, eu já sei que o protagonista vai fazer de tudo para conquistar esse cara. Voltamos ao protagonista, que diz: quero encontrar Andrew pessoalmente agora. O sujeito responde que será difícil, porque muita gente está esperando para falar com ele. Mas o nosso garoto chama Hudson e tira uma bolsa cheia de ouro. Ele diz que tem uma doação de 50.000 moedas para aquele lugar e que, se forem levados até Andrew imediatamente, talvez essa quantia até dobre. Do lado de fora, todo mundo ouve o garoto gritando que eles vão encontrar Andrew agora mesmo. Mais um velho para o nosso garoto conquistar. Ele manda o protagonista se sentar e diz que está tudo bem. Ele ouviu falar da enorme doação feita pelo garoto e admite que aquele dinheiro realmente será de grande ajuda. O protagonista dá uma indireta: não foi exatamente uma quantia pequena. Ouvi dizer que vocês estão aceitando apenas 50 moedas por doação, então eu imaginei que precisariam de bastante dinheiro. Andrew pergunta: garoto, está decepcionado porque sou um velho sacerdote que parece só pensar em dinheiro? Se for isso, você tem razão, e tenho vergonha, porque nem consigo me defender dessa acusação. Mas o protagonista responde que não. Ele só quer entender por que as coisas chegaram a esse ponto. Por que o posto de atendimento está tão desesperado por dinheiro? Andrew diz que ouviu que o protagonista trouxe a irmã Mai depois que ela desmaiou. Ela é um bom exemplo do que aconteceu ali. O filho dela participou da grande expedição e nunca voltou. Desde então, ela convive diariamente com essa dor, dizendo que a culpa foi dela, que deveria ter impedido o filho de partir, mas não conseguiu. E, assim como ela, muitos outros amigos e irmãos perderam suas famílias. Inúmeros cavaleiros morreram porque todos admiravam Wilhelm e se entregaram completamente à missão, mas ninguém voltou. Por causa
causa de todas essas perdas e dos custos da guerra, a cidade, que antes era próspera, agora está entrando em colapso. E, para piorar, os verdadeiros problemas começaram quando Serengeti retornou. Meu Deus, ela voltou sem as duas pernas. Todos tentaram curá-la, mas nada funcionou. O senhor da cidade procurou todo tipo de elixir, mas nem isso resolveu. Com isso, as finanças, que já estavam ruins, ficaram ainda piores. Chegou ao ponto de o senhor aceitar qualquer tipo de empréstimo, e agora acabou assim, falido e bêbado. Obviamente, os subsídios que a igreja costumava receber da cidade também desapareceram. Foi por isso que tiveram de engolir o orgulho e começar a pedir doações. Já não possuem funcionários suficientes, nem leitos ou recursos. Confuso, o protagonista pergunta: espera, Serengeti entrou em colapso? É algum problema físico? O que exatamente aconteceu? Andrew responde que, se fosse algo assim, já teriam tratado há muito tempo. Ao que tudo indica, ela está amaldiçoada, mas é uma maldição que nem mesmo ele, sendo sacerdote, consegue remover. O protagonista enxerga uma oportunidade. Afinal, ele já conseguiu quebrar a maldição de Isabela. Por exemplo, ele agradece a Andrew pela hospitalidade e diz que vai resolver esse problema. Andrew tenta impedir. Ei, espere, meu filho. Não há nenhuma chance de o senhor receber você. Espere alguns dias. Graças à doação que fez, posso marcar uma reunião. Mas o protagonista diz para não se preocupar, porque consegue fazer isso acontecer. Além disso, a doação já foi paga. Então, de repente, eles ouvem uma confusão. Alguém abre a porta, dizendo que veio em nome do senhor e quer saber quem fez aquela doação. O protagonista responde imediatamente: eu avisei. Assim que eu doasse aquele dinheiro, eles apareceriam. Ele já está saindo quando Andrew diz que, de qualquer forma, é grato pelo que o garoto fez. Nosso protagonista responde que dinheiro não importa, mas Andrew esclarece: não, estou agradecendo por ter ajudado a irmã Mai. Então ele sorri e diz: é sempre bom ver você, Andrew. O velho sacerdote fica parado, confuso. Sempre bom? Como assim? Esse garoto já me viu antes? A cena muda para o castelo. O protagonista e seus companheiros estão diante da porta, enquanto ele conversa lá dentro com o senhor da cidade. De algum jeito, o velho ficou sóbrio, porque um segundo atrás estava completamente bêbado e agora está calmo, apenas observando o garoto e tentando descobrir se ele realmente é quem fez aquela doação absurda para a igreja. Será que é algum tipo de mercador viajante? Mas ele não parece carregar muita coisa. Tem algo estranho nisso. Então ele diz: garoto, desculpe pelo convite repentino. Eu sou o vizir, o senhor desta cidade. O protagonista pensa que esse homem está muito diferente de como estava lá fora. Na história, esse marquês é um cavaleiro que ganhou fama por sua habilidade durante a juventude. A filha dele, Serengeti, por exemplo, tornou-se uma transcendental de uma estrela com a ajuda de Wilhelm. Na época em que lutava ao lado dele, ela chegou até mesmo ao topo do continente. Graças a isso, a casa vizir se estabilizou e se tornou uma das mais poderosas da região. Como forma de gratidão, esse homem jurou lealdade a Wilhelm. Agora, o protagonista precisa descobrir se a única coisa que se destruiu nesse homem foi sua aparência ou se seu coração também já se perdeu. Vizir diz: bem, você provavelmente já sabe por que eu convidei. Esta cidade está enfrentando problemas financeiros, então quero propor algo que seja vantajoso para nós dois. Mas o protagonista o interrompe e vai direto ao ponto: eu vou curar Serengeti. Mais um momento coringa. Vizir percebe que estava errado. Pelo visto, o garoto não é apenas algum jovem rico. Ele deve ser alguém que ouviu os rumores espalhados pelo continente. Afinal, basta mencionar a filha do marquês para ele praticamente jogar dinheiro nas suas mãos. Então ele pergunta: muito bem, quanto você acha que vou pagar para curá-la? 300 mil? 500 mil? Este território inteiro? Ele começa a perder o controle e bate com força na mesa, dizendo que está cansado de ver as pessoas brincando com ele desse jeito. O que mais ele precisa entregar até que finalmente fiquem satisfeitos? Ele ordena aos guardas que arranquem os olhos do garoto e o joguem para fora. Mas o protagonista diz: escute até o fim, porque eu não estou pedindo dinheiro. Não posso garantir que vai funcionar, mas existe uma chance de eu conseguir curá-la. Vizir diz que essa é uma abordagem nova e interessante, mas, supondo que ele realmente consiga fazer isso, por que alguém que nunca viu em toda a vida apareceria para curar sua filha sem cobrar nada? O protagonista simplesmente responde que veio pagar uma dívida que possui e também buscar algo que lhe pertence. Vizir pergunta do que ele está falando, e então Randolph revela que é o sucessor de Wilhelm, e ordena que o levem imediatamente até Serengeti, porque precisa perguntar algo a ela. Em troca, vai curá-la, já que ela se sacrificou por seu mestre. Mas o pai não aceita aquilo e começa a rir novamente como um maníaco, dizendo que o continente está cheio de gente que afirma ser sucessora de Wilhelm. E, pelo visto, agora um desses sujeitos apareceu justamente ali, o que é ainda pior do que alguém que só queria roubar seu dinheiro. Então ele ordena que matem não apenas o garoto, mas também os dois que estão esperando do lado de fora. Um guarda avança para cortar o protagonista, mas ele bloqueia o ataque usando apenas a caneca. Acerta a mão do homem e faz com que ele derrube a espada. Então diz: muito bem, eu vou provar que sou o sucessor de Wilhelm. No capítulo seguinte, o pai está encarando o garoto no meio da arena. Hudson está confuso. Por que surgiu um duelo do nada?
espada. Isabela simplesmente responde: estou começando a me acostumar. Tudo é sempre imprevisível. Quem sabe como isso sequer aconteceu? O protagonista está diante de um homem completamente equipado, que ainda recebeu a bênção de um sumo sacerdote. Eles claramente estão levando isso a sério, o que é ótimo. O homem pergunta: garoto, você realmente é o sucessor do Rei dos Cavaleiros? Se estiver mentindo, é melhor confessar agora e receber o perdão antes de perder a vida. Mas Randolph manda ele parar de enrolar e apenas cumprir a promessa de manter sua identidade em segredo. Imediatamente, o homem parte para o ataque. Muito bem, então veremos as habilidades daquele que afirma ser o sucessor do rei. O protagonista olha de lado e percebe que o sujeito é realmente rápido. O golpe passa cortando bem perto dele. Randolph recua e se prepara para sacar sua arma, dizendo que é uma pena que a maioria dos cavaleiros de alto escalão tenha morrido por causa da expedição. Claro que, mesmo com o equipamento que possui, o protagonista não pode tratar esse cara como uma piada, principalmente porque ele ainda está um nível acima. Então o homem desfere um corte vertical. Nosso garoto sorri e passa por baixo do golpe, acertando uma cabeçada na mão do sujeito enquanto a espada desce. Caramba, essa lâmina parece bem afiada. Poderia ter atravessado o crânio dele. E eu falo isso, e no quadro seguinte ela realmente atravessa o crânio. O cara diz que o garoto é um impostor, mas também um completo lunático. De longe, um dos cavaleiros comenta com o senhor que o garoto parece bastante competente, mas Weiser responde que não existe maneira de vencer usando truques baratos. Ele já viu inúmeros idiotas vagando por aí, alegando serem sucessores do rei apenas para se aproveitar da reputação de Wilhelm. Mas, aquela técnica de espada não era algo fácil de copiar. Weiser, que a viu inúmeras vezes cara a cara, sabe que Wilhelm possuía uma técnica que ultrapassava os limites humanos. Não existe chance de esse garoto provar que realmente é seu sucessor. O homem continua pressionando, dizendo que admite que o garoto é diferente dos outros impostores, mas já está na hora de admitir a verdade e confessar que não é o verdadeiro sucessor. O protagonista responde: você está completamente equipado para enfrentar alguém de nível 3 e ainda quer bancar o durão. O sujeito diz que só está usando tudo aquilo porque o senhor ordenou que não pegasse leve. E então, bum, um chute direto no queixo logo em seguida. Agora o protagonista muda para a empunhadura invertida, dizendo que vai mostrar o que seus itens conseguem fazer. O homem parece surpreso e confuso, até que uma pequena espada sai voando e cai no chão. Nosso garoto jogou a arma fora e equipou a espada de aço extremo. Na verdade, ele equipou duas ao mesmo tempo. Está prestes a mandar aquele estilo Kirito de esgrima com duas lâminas. Weiser fica sentado ali, sem fazer ideia de onde esse garoto sequer tirou aquelas espadas, enquanto o protagonista começa a aumentar a pressão. O adversário percebe que ele está acelerando. Pelo visto, o garoto pretendia vencer na velocidade, mas todos os golpes simplesmente ricocheteiam na armadura sem causar dano algum. É como um idiota tentando cortar uma montanha. O garoto deveria ter usado pelo menos uma espada de duas mãos. Talvez assim conseguisse causar algum dano. Do jeito que está, só deixa alguns arranhões e nada mais. Só que, exatamente quando ele diz isso, o protagonista gira e acerta um golpe de redemoinho bem no peito dele. O homem cospe um pouco de sangue. Então o protagonista pega outra espada. De onde ele está tirando essas coisas? Ele recolheu a espada que tinha jogado no chão, e eu já nem estou entendendo mais o que está acontecendo. Mas nosso garoto começa a acumular aura e diz que agora vai mostrar o verdadeiro significado do título de Rei dos Cavaleiros. A cena muda para ele apenas encarando, enquanto lembramos daquele momento em que terminou a provação dos espíritos e pôde escolher duas recompensas entre 20 opções. Havia várias alternativas: espada matadora de demônios, espada de aço extremo, elmo de aço extremo, luvas destrutivas. E aquela espada de aço extremo concedia um bônus de experiência. Era um item com atributos que, isoladamente, nem impressionavam tanto, mas o bônus do conjunto fazia toda a diferença. Como ele já possuía o bônus de Micaela na armadura, acumular outro bônus duplo seria ainda melhor. E foi exatamente isso que ele escolheu: duas unidades da mesma espada. No instante em que equipou as duas, elas começaram a aumentar drasticamente sua proficiência com armas e lâminas. Além disso, o sucessor das estrelas podia acessar as memórias do sucessor anterior. Ao atingir o nível 10 de maestria com lâminas, ele seria capaz de ler as memórias do antigo portador. Então o sistema informa que ele está recriando parte da esgrima de Wilhelm. Espera, mas esse é o rei Wilhelm, não é? Então, sim, isso não ajudou tanto o garoto assim. Mesmo assim, ele continua pressionando o cavaleiro, que agora está completamente confuso. Ele recebe outro golpe bem no meio do pescoço, tentando entender que estilo de luta impossível é aquele. O ritmo da batalha mudou completamente, e ele precisa interromper aquilo rápido. Mas como? Tudo que consegue enxergar é uma tempestade interminável de cortes. Se tentar ficar na defensiva, o garoto ataca tão rápido que, mais cedo ou mais tarde, encontra uma abertura. Mas, se tentar partir para a ofensiva, o garoto segura as duas lâminas com uma única mão, e simplesmente o acerta no peito, destruindo seu equilíbrio. Ele não consegue entender como uma técnica dessas pode sequer existir, e agora está completamente sob o controle do garoto. Formação de aura
loucura pura. Segundo a história, naquele momento, Hudson, Isabela e até Vizir ficaram praticamente em transe. Eles não conseguiam tirar os olhos dos movimentos daquele cavaleiro. Nem mesmo o homem que enfrentava o protagonista conseguia se concentrar. Aquela era a verdadeira esgrima do rei Wilhelm, o ataque capaz de destruir o mundo. O cavaleiro entra em pânico, a ponto de deixar a própria espada cair no chão. Um corte rápido passa pelo pescoço. Ele admite a derrota e cai. Sinceramente, achei que o protagonista fosse matá-lo sem pensar duas vezes. Isso teria sido brutal. Então ele imediatamente pergunta a Vizir se ainda precisa mostrar mais alguma coisa. Vizir fica sem palavras e apenas diz que está tudo bem. A partir de agora, ele será tratado com o devido respeito. Afinal, ele realmente era o venerável rei dos cavaleiros. No capítulo seguinte, finalmente vemos Serengeti, e ela está completamente debilitada na cama. Vizir já voltou a ficar gordinho. Um segundo atrás parecia até mais magro, e agora explica que tentou de tudo. Usou todos os elixires que diziam funcionar, mas nenhum deu resultado. Também chamaram sacerdotes, porém todos avisaram que, seja lá que maldição for aquela, seu poder é forte demais. O protagonista dá uma olhada nela e ativa o atributo do grande sábio. Imediatamente, ele percebe que Serengeti está sob a maldição do rei demônio. Agora faz sentido porque nem mesmo um sacerdote do imperador conseguiu fazer alguma coisa. A única possibilidade seria realizar um exorcismo, mas, em vez de energia sagrada, ele utiliza mana estelar. Vizir pergunta se o garoto consegue curá-la. Ele responde que existe apenas uma solução, e nem ela oferece garantia. Portanto, essa é a única chance que possuem. Serengeti começa a brilhar enquanto mana estelar se concentra em sua testa. Vizir consegue sentir aquela energia estranha, enquanto, caramba, o protagonista realmente precisa gastar sua própria energia estelar. O sistema avisa que ele não possui mana suficiente para quebrar a maldição do rei demônio, mas, pelo menos, conseguiu suprimi-la por um período limitado. É realmente difícil trazê-la de volta, mas ela começa a abrir os olhos, perguntando onde está. Vizir imediatamente entra em desespero, agarra-se a ela e pergunta se realmente acordou. Ela vira a cabeça, praticamente reduzida a um esqueleto, enquanto ele pergunta se ainda se lembra de quem ele é. Ela responde, Hudson. E ele, sim, Hudson. Só que então ela pergunta de repente quem é Hudson. Então, sim, ela olhou para o próprio pai e disse Hudson, porque tinha visto Hudson parado atrás dele, e o pai também entra em pânico, dizendo que ele demorou demais. Serengeti, senti tanto a sua falta. Então a história volta para Hudson. No momento em que decidiu que pediria Serengeti em casamento, ele passou a dedicar sua vida a ganhar dinheiro. Queria se tornar tudo aquilo de que ela pudesse precisar. Se ela perdesse as pernas, ele seria as pernas de que ela precisava. Para Hudson, enquanto ela estivesse viva, ele cuidaria dela para sempre. Ele acreditava que, se nunca desistisse, a oportunidade acabaria aparecendo. Mas essa convicção não passava de arrogância e ganância, porque oportunidades não duram para sempre. O corpo de Serengeti estava perdendo força e vitalidade, e seu rosto estava se reduzindo praticamente a pele e osso. Seus braços estavam flácidos. Ela parecia praticamente um galho apodrecido. Hudson percebe que, se o portador das estrelas tivesse chegado um pouco mais tarde, ele jamais teria conseguido vê-la novamente. Ele começa a pedir desculpas por ter demorado tanto, enquanto o pai dela fica tipo, mas que diabos? Quem é você? Por que está se desculpando? Ele já está prestes a explodir, mas o protagonista intervém e todo mundo se acalme. Controlem as emoções. A maldição ainda não desapareceu. Vizir entende imediatamente. Espera, está dizendo que ela pode desmaiar de novo? O protagonista responde que, no máximo, Serengeti conseguirá permanecer consciente durante aquele dia. Para quebrar completamente a maldição, ele precisa encontrar outra estrela. Ele precisa elevar o nível de sua classe para conseguir mais energia estelar. E, para isso, pode subir de nível ou encontrar as 3 estrelas. A melhor opção seria localizar as 5 estrelas que o próprio Wilhelm perdeu quando morreu. Como sua classe permite acessar as memórias do portador anterior, isso também deve ajudá-lo. E, se outra pessoa conseguir uma dessas estrelas primeiro, talvez ele nunca consiga recuperar as outras memórias. Espera, então ele precisa das estrelas para recuperar as lembranças de Wilhelm? Ele já conseguiu uma, então pelo menos restam apenas 4. E ele precisa que Serengeti conte como Wilhelm morreu. Mas ele não deveria se lembrar disso? Wilhelm não era o personagem dele? Estou confuso. Enfim, ele manda todo mundo sair do quarto porque precisa conversar com Serengeti. Do lado de fora, Vizir chama Hudson e quer saber que história é essa de ele estar planejando pedir Serengeti em casamento às escondidas. Hudson pede desculpas e admite que realmente demorou demais para tomar coragem. Então Vizir diz que, de qualquer forma, é grato por Hudson ter ido tão longe por ela. Mas espera, isso significa que agora ele não vai mais poder vê-la? Isso é absurdo. Foi Hudson quem trouxe o protagonista até ali. Quer dizer, tecnicamente foi isso que aconteceu. Então demonstrem um pouco de respeito por ele. Hudson está ali lutando pela garota magrinha, dizendo que sabe que não é digno dela, mas que vai se tornar um homem que... Só que Vizir o interrompe e diz que não é por isso que não gosta dele. O problema é que a grande expedição custou uma fortuna. Restaurar os cavaleiros e tratar Serengeti consumiu
pediu uma quantidade absurda de dinheiro. No fim, quando os recursos do território acabaram, eles começaram a pedir ajuda a todas as casas. Foi então que o duque da casa Sen desapareceu, alguém poderoso bastante para rivalizar com o rei. Ele enviou uma quantia absurda de dinheiro com uma única condição: Serengeti teria de ser entregue a ele. Então, basicamente, o pai vendeu a própria filha para salvá-la. E eu nem sei o que dizer. Como o pai estava apavorado com a possibilidade de ela nunca mais acordar, acabou aceitando a proposta. Daqui a um mês, Serengeti será enviada para aquela casa. É uma decisão inevitável que ele precisa tomar para proteger o território e também protegê-la. Por isso, Hudson também deveria esquecê-la. Enquanto isso, lá dentro, Serengeti pergunta ao protagonista quem ele é. Ele responde que é o sucessor do cavaleiro Wilhelm e que veio trazer notícias sobre os últimos momentos de Wilhelm. Serengeti manda ele parar de mentir. Wilhelm não possui nenhum sucessor. O protagonista percebe que a reputação de Wilhelm em sua vida passada era tão lendária que fica difícil para qualquer pessoa acreditar naquela história. Então ele diz: no dia em que você enfrentou aquela estrela, ficou com medo de que, ao absorvê-la e transcender, deixasse de ser Serengeti. Coitada da garota, agora não passa de um esqueleto apavorado. Ele continua dizendo que, naquela época, ela não conseguia entender a ansiedade que sentia por dentro, mas agora, pensando com clareza, provavelmente já percebeu do que realmente tinha medo: perder o amor que sentia por Hudson. É claro que ela responde que somente ela e Wilhelm deveriam saber disso. Então, como ele sabe? O protagonista diz: foi naquele dia que eu lhe dei algumas palavras de incentivo. Ela se lembra dele gritando: Serengeti, anda logo, sua cabritinha, para de enrolar. E então ele deu um chute nela, fazendo-a sair voando. Nesse momento, ela começa a pensar que ele não é apenas o sucessor. Com lágrimas nos olhos, pergunta se ele é Wilhelm. E o protagonista revela: sim, minha aparência mudou, algumas coisas aconteceram, mas sou eu. Aparentemente, como o protagonista era um jogador, ele não se lembra exatamente da conversa entre os dois. Tudo o que ele fez foi ficar mandando 26 emojis e depois chutá-la para que ela finalmente fosse logo. Mas, graças às memórias que está recebendo, ele consegue se lembrar daquela cena com clareza e recorda que ela realmente hesitou. De qualquer forma, aquelas atitudes e palavras de incentivo não vinham exatamente dele. Eram comportamentos que refletiam a personalidade do personagem que ele havia criado. Que confusão! Ela diz que aquele homem não era do tipo que conversava casualmente com as pessoas. Então, além de mudar de aparência, ele também se tornou um pecador. Ele responde que só está grato por ela acreditar nele. E, sim, basicamente é isso. Serengeti avisa que ele precisa tomar muito cuidado com os caçadores, aqueles que saem por aí matando jogadores. Entendi. Jogadores que mantêm suas memórias depois da morte são chamados de pecadores. E os NPCs conhecidos como caçadores os odeiam mais do que qualquer outro tipo. O protagonista diz que existe algo que deseja perguntar sobre seus últimos momentos. Naquele dia, ele tem certeza de que matou o Rei Demônio. Usou o caminho da luz diretamente através do núcleo da criatura, e o corpo dela começou a desmoronar. Mas, no último instante, tudo parou de repente. Foi nesse momento que sua consciência foi interrompida e o jogo terminou. Tudo aconteceu de forma tão repentina que agora ele quer saber a verdade. O que aconteceu depois de sua morte? O capítulo seguinte mostra um pouco daquela invasão, na qual o protagonista liderou 200.000 soldados de elite, todos movidos pela ambição de se tornarem os heróis que acabariam com o Rei Demônio. Com todas as informações que possuíam, eles prepararam a operação mais meticulosa possível. Em teoria, tudo estava perfeito, e deveria ter sido perfeito. Então vemos Serengeti ajoelhada no meio de uma pilha de corpos. Uma sacerdotisa com uma aparência extremamente gentil implora para que continuem avançando, já que aquela bênção lhe custou a própria vida. Outro humano, com o corpo completamente destroçado, diz que é frustrante, mas aquele é o limite dele. Outro, praticamente derretendo no chão, avisa que eles não têm tempo e precisam continuar avançando. E foi exatamente o que fizeram. Seguiram em frente, deixando todos para trás. Não no sentido de abandoná-los, eles basicamente já estavam mortos. Para continuar avançando, tiveram de usar os corpos dos próprios companheiros como degraus. Então vários outros zumbis começam a rastejar para fora do chão. Serengeti conta que alguma coisa os atacava como se soubesse antecipadamente cada movimento que fariam. Para ela, aquilo não fazia sentido, a menos que houvesse um traidor dentro do covil do Rei Demônio. No fim, toda a operação começou a desmoronar por causa dos próprios membros do grupo, mas alguém diz que ainda não acabou e atravessa tudo pela frente, fazendo cabeças voarem por toda parte. Então o manipulador de aura comenta que eles parecem exaustos. Eles podem descansar por um instante, porque logo tudo estará terminado. Para Serengeti, o Rei dos Cavaleiros era praticamente um deus caminhando sobre a terra. E isso ficava evidente sempre que ele avançava. Você quase sentia a pena dos demônios. Um único golpe dele era capaz de destruir e remodelar o próprio terreno. Nos momentos em que ela se sentia mais desesperada, aquele homem atravessava tudo como se não fosse nada. Ela diz que não há motivo para ele continuar fazendo aquilo, porque seu corpo já se recuperou. Então, sim, ele estava ajudando Serengeti, dizendo que só queria restaurar a resistência dela. Mesmo assim, ele pergunta quem mais sobreviveu.
Ela responde que, tirando os dois e aqueles que retornaram para a entrada, aquilo poderia ser considerado uma aniquilação total. O protagonista diz que, se é assim, pelo menos ela precisa sobreviver e voltar. Afinal, ela chorava todas as noites dizendo que queria encontrar Hudson. Serengeti responde que não chorou uma única noite, mas ela promete que vai voltar e encontrar Hudson. Só que, nesse momento, um círculo estranho aparece sob os pés dos dois. O protagonista sorri, move o braço e a empurra para longe, avisando que aquele jogo não é tão fácil assim. Ela grita para ele, perguntando o que está fazendo, e ele apenas responde que, quando ela voltar, deve se casar, se apaixonar ou fazer o que quiser, mas precisa viver uma boa vida. Naquele instante, Serengeti sabia que a expedição havia fracassado, mas ainda tinha uma chance de escapar e continuar viva. Ninguém jamais a culparia. Aquela tinha sido uma batalha terrível, que todos consideravam impossível, e, se voltasse agora, ela ainda teria a oportunidade de reencontrar o homem que ama. Mas então ela se lembra dos companheiros que ficaram para trás. Lembra de Hudson e pede desculpas. E, sim, ela fez besteira. No mesmo instante, usou uma troca de posição. Uma explosão aconteceu. Então foi isso que ocorreu. Eles pisaram em uma armadilha. Ela foi ativada. O protagonista a empurrou para longe, mas Serengeti trocou de lugar com ele. Agora ela está ali, caída como um saco de cimento e sem as pernas. Ela diz que teve sorte de pelo menos continuar viva. Seu corpo não desapareceu, mas, bom, digamos apenas que ela não vai mais jogar futebol. O protagonista continua pensando que, no jogo, aquilo não parecia tão dramático. Era apenas uma tela. Ela conta que, depois disso, Wilhelm colocou nela um talismã que se ajustou perfeitamente ao seu corpo e, graças a isso, conseguiu assistir a batalha inteira contra o Rei Demônio até o fim. Então ele diz, sim, até essa parte eu me lembro, minha filha. O que eu quero saber é o que aconteceu depois. Ela responde que, logo em seguida, o Rei Demônio finalmente se revelou e, exatamente como ele se lembra, acabou sendo morto. Mas então, de repente, por um instante, foi como se Wilhelm e o próprio tempo tivessem parado juntos. Tudo congelou enquanto o sol tremia. O Rei Demônio com o rosto de caveira diz que aquele garoto era um monstro. Mesmo sendo um transcendental de 5 estrelas, ele jamais deveria ter chegado tão longe sem a autoridade de uma deusa. Mas esse foi justamente o erro dele. Sem essa autoridade, ele podia destruir a carne, mas não conseguia destruir a essência. Então o Rei Demônio presta seus respeitos ao chamado Rei dos Cavaleiros e, como demonstração desse respeito, decide usar o corpo dele como seu novo receptáculo. Então, basicamente, o protagonista não tinha autorização do GM para matar o chefe final. Uma tempestade de energia negra surge, seguida por uma explosão dourada. E, de repente, aparece um anjo. Espera aí, reviravolta na história. O cara com o rosto de caveira grita, seu desgraçado, você está proibida de levar aquele cavaleiro, só porque ele carrega essas estrelas. Como você ainda pode se chamar de deusa? O corpo do protagonista cai no chão, enquanto o Rei Demônio parece morrer gritando que vai matar aquela pina. Certo, eu ainda estou confuso. Não dá para entender exatamente o que aconteceu, mas Serengeti diz que foi só isso. Depois daquele momento, ela não se lembra de mais nada. O protagonista entende a situação. O Rei Demônio tentou tomar o corpo de Wilhelm, e a deusa Pina interveio. Mas por que ela fez isso? E por que também parecia tão interessada nas estrelas? A cena muda para o Jardim dos Cavaleiros, onde um cara, morrendo de tédio, reclama que aquele lugar é absurdamente sem graça e pergunta por que eles precisam continuar vigiando aquela região. O careca explica que, como o território está praticamente falido, não há gente suficiente para assumir esses trabalhos. Por isso, eles precisam continuar fazendo uma quantidade absurda de horas extras. O outro cara concorda, mas então para de repente. No meio da frase, ele simplesmente fica em silêncio. Uma enorme